que marcam a característica dessa região, aí entre a Itália, a Suíça e a França. Fabi, Sassá, Paula, Carolina, Valesquinha, Mari e Fabiana é a formação inicial do técnico José Roberto Guimarães, da seleção brasileira, que marca a sua estreia no torneio do Vale da Osta, diante da seleção da Alemanha. A seleção da Alemanha que vem atualmente com a 9ª colocação no ranking, que tem Skerlich, tem Kukalova, Schlecht, Danler, Grum, Thun e First. É a formação inicial da seleção da Alemanha para esse jogo diante da seleção brasileira. A seleção da Alemanha que tem o técnico coreano Ivan Lee para esse jogo diante da seleção do Brasil. A seleção da Alemanha que tenta se recuperar da derrota na sua estreia ontem para as italianas. A Alemanha perdeu 25-23, 21-25, 25-17, 25-15, 3-1 ontem. A vitória da seleção da Itália diante da seleção da Alemanha. Vai começar aí, Maurício Jaú, temos esse torneio, o torneio do Vale da Osta. Depois nós teremos o torneio da Suíça, o torneio de Montreux. A seleção brasileira, nesses dois torneios, se prepara para o Grand Prix. Gianni Maurício é o segundo árbitro. Está sendo aí apresentado o segundo árbitro. E Vilimanovic Gordan é o primeiro árbitro. Seleção brasileira que se prepara nesses dois torneios para o Grand Prix. Na verdade, depois da ressaca do 4º lugar nos Jogos Olímpicos de Atenas, a seleção brasileira começa agora, diante de uma situação que é encarada por uns como um desastre, o 4º lugar. Outros veem nessa derrota brasileira uma oportunidade para se refazer, se recolocar, se recondicionar e buscar a posição de onde a seleção brasileira merece, que é o posto mais alto, que é a primeira colocação no mundo, e pelo menos faz parte desse conceito técnico José Roberto Guimarães. Maurício Jaú. Bom, olá, Cleide Oliveira, um olá especial para os fãs do esporte, fãs da ESPN Brasil, fãs do vôlei brasileiro. Tá aí os primeiros passos da seleção brasileira nesse novo ciclo olímpico. Seleção brasileira de cara nova, principalmente a levantadora que está sendo apresentada agora, a Carolina, que na temporada passada defendeu o Finasa. Contra a Alemanha, que é uma seleção com pouca habilidade, mas com bons resultados nos últimos campeonatos, especialmente o 3º lugar no Europeu da Turquia em 2003, o 9º lugar nas Olimpíadas de Atenas ano passado. Contra as alemãs, eu acho que um bom caminho para a vitória para a seleção brasileira é sacar bem, tentar marcar principalmente a jogadora mais experiente do time, mais jogueira do time alemão, que é a número 15, Angelina Grum, e tentar conter a ansiedade da estreia, porque a gente sabe que toda estreia é marcada por muito nervosismo. E como esse grupo é um grupo novo, é claro que as jogadoras devem sentir essa estreia, mas eu espero que as jogadoras demonstrem uma personalidade dentro de quadra para passar por mais esse obstáculo e jogarem o que sabe. Como eu disse, se o Brasil jogar o que sabe, Cleide Oliveira, tem tudo para estrear com vitória nesse torneio Vale da Osta. Estão aí sendo apresentadas as jogadoras do time alemão. A Alemanha que, além desses... A exceção da levantadora, né, é praticamente o time olímpico, né, da seleção da Alemanha. Não renovou muito, não? Não renovou. E engraçado, viu, Cleide, que as jogadoras mais baixas, por exemplo, no caso da Hurt, que tem um aproveitamento melhor de ataque. Você pega a Angelina Grum na partida de ontem, na estreia contra a Itália, ela teve apenas 26% de aproveitamento no ataque e 39% na recepção. Ou seja, sendo ela a principal atacante do time alemão, a Itália sacou quase o tempo todo na Angelina Grum para tirar ela do ataque. Mesmo assim, ela conseguiu anotar 14 pontos. Para você ligado com a gente, você que está acostumado com o bate-bola primeira edição nesse horário, hoje, devido ao jogo de estreia da seleção brasileira, é o jogo que abre essa rodada dupla no torneio do Vale da Osta. O bate-bola começa um pouquinho mais tarde, a partir das 3h30 da tarde. Você tem João Paulo Meno, José Trajano, Paulo Vinícius Coelho no bate-bola primeira edição ao vivo, e também com tudo a respeito do dia de hoje da seleção brasileira treinando na Granja Comari, lá no Rio de Janeiro. O Brasil se preparando para os dois próximos jogos que tem aí pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, contra o Paraguai e contra a Argentina, e também o Torneio das Confederações. O Brasil que estreia no Torneio das Confederações no próximo dia 16. Vai começar o jogo, o Brasil começa sacando a Sassá, a experiência da Sassá, uma das jogadoras que estiveram nos Jogos Olímpicos. E vamos ver como vem essa seleção brasileira nesse começo de trabalho, a seleção do Brasil, no começo do trabalho do técnico Zé Roberto Guimarães. Toda a sorte do mundo aí o técnico Zé Roberto Guimarães,
começando para recuperar aí a seleção brasileira, para reposicionar a seleção brasileira no vôlei feminino. A gente teve uma matéria no nosso Abre o Jogo apresentando exatamente o repórter Cícero Melo, a cara nova com que está a seleção brasileira. Bola chega nas mãos da Carol, consertou essa jogada no meio. Tenta dividir ali na mão grande e volta de graça a bola para a seleção da Alemanha. Levantamento é feito, Scherlich saiu para o toque, não tocou em ninguém da seleção brasileira. O ataque na entrada de rede da seleção da Alemanha, o primeiro ponto para a seleção brasileira no ataque da Danler. Ali na esquerda. Exatamente na entrada de rede, a Cornélia Danler. E perdeu uma bola de contra-ataque a jogadora alemã. Aí está a Fabiana. Vai sacar para a seleção do Brasil. Coloca a bola na quadra adversária. Scherlich. O passe chega nas mãos da levantadora. Chamou a entrada de rede. Quebrou na fita de rede. Não tinha cobertura. É o segundo ponto da seleção alemã. Faz 2-1. Teve sorte agora. Note o replay do lance. A bola passa entre os braços da Mari e caprichosamente cai na quadra brasileira. Com 2-1 para a seleção da Alemanha. Lá chegou nas mãos da Carol. Chamou a entrada de rede. Subiu num belíssimo segundo andar. Atacando a Paula na entrada de rede. Para fazer 2 iguais. Acelerou bastante a levantadora Carol, que já está bem entrosada com a Paula Pequeno, em função das duas jogarem juntas no time de Osasco. E o Brasil empata de novo. Saca Mari. Toca a bola na quadra adversária. Fust chega invertendo, chamando a saída de rede. Não deu cobertura no fundo. É o terceiro ponto da seleção da Alemanha, fazendo 3-2. Nas mãos da Thun, essa saída de rede. É o começo do jogo para você, fã do esporte, você fã do vôlei, ligado com a gente. Tem o vivo@espn.com.br para interagir, para participar, para acompanhar a seleção brasileira, para mandar a sua mensagem, se você preferir. Aí nós temos o nosso e-mail na sua tela. Você acessa a nossa página na Rede Mundial de Computadores, www.espn.com.br, para acompanhar mais essa transmissão ao vivo, com você ligado com a gente em todo o país. Aí a Paula Pequeno, 3 iguais. A libero Scherlich. Coloca a bola nas mãos da levantadora. Kersin. Carol chamou a saída de rede. O bloco estava montadaço, montadaço, montadaço. Para pegar esse ataque na saída de rede da seleção brasileira. 4-3 para a seleção da Alemanha. A Kukalova fechou bem a porta de entrada. A Mari foi mal, chegou desequilibrada para essa bola de contra-ataque. A Alemanha perdeu um contra-ataque. O Brasil acaba de perder o seu também. Danler. Cornélia Danler. Passe chegou quebrado nas mãos da Carol. Teve que consertar, ainda assim o Brasil consegue passar essa bola para a quadra adversária. Scherlich faz o levantamento. Carol levanta, chama Sassá, entrada de rede, passa pelo bloco duplo. Não deu cobertura no fundo, se jogou na bola Thun, mas não conseguiu chegar nela. É o quarto ponto para a seleção brasileira, 4 iguais. As jogadoras que estão na rede afastando para passar estão um pouco ansiosas. Agora a Sassá ficou preocupada em atacar, esqueceu de receber. Primeiro recebe e depois passa. E ponto do Brasil, Cledi. Até que enfim o Brasil passa à frente agora. Consegue fazer a 5-4 a seleção brasileira. Foi para essa bola a Cornélia Thun, mas não conseguiu chegar lá. 5-4 para a seleção do Brasil. Vamos lá, Valesquinha. Passe outra vez, chega nas mãos da levantadora. A saída de rede estava sozinha para atacar a Grum. Aí fez o que quis nessa saída de rede para deixar tudo igual. Essa bola chamada China, você vê pelo replay do lance que a jogadora alemã foi por cima do bloqueio brasileiro. Com 5-5, começo do jogo, estreia da seleção brasileira no torneio do Vale da Ostra. Você ligado com a gente vai acompanhar logo mais às 3h30 da tarde, bate-bola, primeira edição ao vivo. Você que está acostumado a acompanhar o bate-bola sempre às 1h15 da tarde. Hoje, devido ao jogo da seleção brasileira, a gente tem o bate-bola ao vivo logo mais às 3h30 da tarde, com o João Palomino, com Paulo Vinícius Coelho, com José Trajano, com todas as informações do mais esse dia de treinos da seleção brasileira. Aliás, eles já estão a postos aí, né? Outra boa bola da Alemanha, a gente pode ver que as jogadas rápidas da Alemanha é tudo para trás, né? Bola China, bola tempo atrás, o bloqueio brasileiro tem que estar um pouquinho mais atento a isso. Aí a Schlecht, a levantadora da seleção da Alemanha, colocando a bola na quadra brasileira, mas ficou de graça para a Valesquinha. Essa bola de cheque vai para lá, Sassá, para sacar para a seleção brasileira. Bola para saída e mais uma vez a Sassá usou a mão de fora do bloqueio alemão, Clebi.
Sacando a Sassá em 7-6 para a seleção brasileira. Passe chegando nas mãos da Schlecht. A levantadora que não integrou a seleção da Alemanha, que esteve nos Jogos Olímpicos de Atenas. Volta de graça essa bola para a seleção da Alemanha. Sterlich. Schlecht. Chamou a entrada de rede, ataque para fora, não deu o corredor, é o 8º ponto, a primeira parada técnica. O Brasil faz a primeira parada técnica na frente com 8-6 para a seleção brasileira. Vamos ver se a gente consegue ouvir o Zé Roberto Guimarães, mas parece que a gente não tem realmente. O Brasil conseguiu aí essa vantagem momentânea de 2 pontos em função dos erros da Alemanha. É a primeira vez que a jogadora alemã puxa uma bola de meio na frente, ou seja, essa bola chutada no meio que a jogadora alemã acabou colocando para fora. Vamos tentar aí entender alguma coisa do coreano aí. É coreano mesmo. Entendeu, Pedro? É, com tradutor e tudo, né? Olha, a Alemanha deu para perceber que não tem muita novidade tática. As bolinhas rápidas mais para trás. Vamos tentar ouvir o Zé aí. Bom passe, isso ali, bola ruim, larga, bola ruim, trabalha. É uma preocupação aí do Zé Roberto com relação à recepção, e ele está certo. As jogadoras brasileiras têm que se preocupar, especialmente aquelas que estão na rede afastando para ajudar na recepção. Primeiro se preocupa com o passe, depois vai para o ataque, até porque a levantadora tem mais de uma opção na rede, quando o Brasil, olha aí, quase faz o 8º, 9º ponto. A arbitragem acabou acusando um toque ali, é o seu 7º ponto da seleção da Alemanha. 8-7 neste primeiro set. A Alemanha recuperou no ataque, outra péssima recepção. Grum saca para a seleção da Alemanha. Coloca a bola na quadra brasileira. Fabio Passe chegou nas mãos da Carol. Chamou a saída de rede. Pegaram a Mari. Bloque duplo para ela na saída de rede. É o 8º ponto da seleção da Alemanha. 8-A. A Danler fechou bem a porta de entrada ali. Ela montadaço. O bloco com a ajuda da First. Ali no meio. Aí a Angelina Grum esteve integrando a campanha da 9ª colocação nos Jogos Olímpicos da seleção da Alemanha em Atenas da temporada passada. No meio, sobrando a capitã Valesquinha, ganhando na Grum e derrubando na quadra adversária. Vai para lá. Fabiana Sacar para a seleção brasileira, 9-8. Na frente a seleção do Brasil, o jogo de estreia do Brasil no torneio do Vale da Osta, para você assinante, para você fã do vôlei ligado com a gente. Entrada de rede, bloque duplo da seleção brasileira para pegar a Danler nessa entrada de rede. Fechando a porta de entrada, tomando conta ali no bloco com a ajuda da Valesquinha. A chegada da Mari. E aí, ó, quase que sozinha, né? A Mari praticamente deu o troco na jogadora alemã, porque há minutos atrás ela acabou de tomar um toco. Logo mais 3h30 da tarde, você tem a primeira edição do Bate-Bola ao vivo com João Palomino, com José Trajano, com Paulo Vinícius Coelho. Para você ligado com a gente aqui na ESPN Brasil e com todas as informações de Teresópolis, mais um dia de treino da seleção brasileira. Tá na hora do coreano parar, hein? Senão o Brasil vai abrir. Olha aí, bloco triplo e o Brasil abre 3 ou 4 pontos agora. Continua sacando a Fabiana. Sterlich chegou nessa bola. Scheretz chamou a saída de rede, tocando por cima do bloco Atum, ignorando o bloco brasileiro. Para o 9º ponto da seleção da Alemanha. 11-9. Você está vendo aí a jogada. Sterlich chegou bem nessa bola e Atum saindo do bloco duplo. A Sassá no fundo. Não chegou nessa bola no 9º ponto da seleção da Alemanha. E aí o ponto para a Alemanha. A dúvida quem é que vai nessa bola. 3 brasileiras não conseguiram chegar nessa bola. E ela desceu na frente da Sassá. Aí tem que adiantar a recepção, né, Cledi? As jogadoras alemãs são altas. Sacam com efeito, adianta a recepção e recebe de toque. Sacando First, Carol, entrada de rede, Paula Pequeno, subiu, botou a mão, salvou essa bola, Tum, vem bola de graça para a seleção brasileira, Fabi, Carol, chama a saída de rede, Mário, passa por cima do bloco, é ponto Brasil. 12º ponto brasileiro, 12-10, para a seleção do Brasil, mantém a vantagem. Vai para lá, Mari, sacar para a seleção brasileira. Com 12-10 para a seleção do Brasil. Nesse começo de jogo, está aí o coreano Van Lee conversando com a First, que faz o revezamento com a Sterlich,
que é a líbero, essa número 4 aí. Quando o serviço está em posse do adversário, fica aí a Tjerlich, que é guardada first, lá no banco da seleção da Alemanha. 13-10 Brasil, saca Mari. Paga a bola na quadra adversária, o passe chega nas mãos da Scheletz. O levantamento foi horrível. Carol, conserta essa bola, vai atacar, no meio, subiu, botou a mão para definir o 14º ponto da seleção brasileira. Mas aí foi uma bobeira geral do time alemão. O Vanli para o jogo e pede tempo o técnico coreano da seleção alemã. Melhorou bastante o saque da seleção brasileira e o técnico coreano, olha, note o replay aí dessa bola de segunda da Carol. Essa bola facilita para ela largar de segunda e até atacar, porque ela é canhota. Então a bola chega na pinta para ela conseguir executar o ataque. Melhorou bastante o saque da seleção brasileira. Eu acho que o coreano deveria ter parado um pouco antes esse jogo. E aí o bloqueio brasileiro, como entra o saque, a bola não chega, a bola chega quase sempre altas nas pontas de rede, e o bloqueio brasileiro está se posicionando muito bem, e por isso essa diferença de 4 pontos. É manter essa tranquilidade agora daqui para frente e não deixar as alemãs voltarem a acreditar no jogo. Você ligado com a gente, que está acostumado neste horário com bate-bola, a primeira edição ao vivo, logo depois do vôlei, 3h30 da tarde, você tem a primeira edição hoje um pouquinho mais tarde, exatamente devido ao jogo de estreia da seleção brasileira no torneio do Vale da Osta. Você acompanha logo mais 3h30 da tarde, João Palomino, José Trajano, Paulo Vinícius Coelho, com bate-bola, a primeira edição ao vivo, para você, fã do esporte aqui na ESPN Brasil. Essa tomada em cima, pegando a entrada de rede da seleção brasileira, atacando para definir mais um ponto para a seleção do Brasil com a Paula Pequeno. É Paula Pequeno, a dona Paula Renata Marques Pequeno, jogadora do Finazio Osasco, a ponta do Finazio Osasco. O Brasil vai em busca do 16º ponto. Tjerlich. Schletz. Chama a entrada de rede. Saiu do bloco triplo, retardou esse ataque. Foi para a bola Fabi, mas não conseguiu chegar lá. 15-11. Trabalhou muito bem com a sua experiência, Dunler. Agora a Fabi demorou para fazer a leitura do ataque da jogadora alemã, que parou o braço e estava na cara que ela ia largar. Carol. Olha essa passagem atrás. 1, 2, 3, 4 pontos Brasil. Vamos à segunda parada técnica. 16-11 para a seleção brasileira. Maurício, chuta aí o time titular do Brasil antes do começo do jogo. Fernando, que mora em Fortaleza, Ceará. Mas eu chutei anteontem no Por Dentro do Vôlei. E eu só errei aí a Fabi no lugar da Carol, no meio de rede. Mas foi esse mais ou menos o time que eu coloquei, que eu achava que iria começar jogando. O Brasil melhorou bastante nessa segunda parada técnica com relação à primeira. E melhorou principalmente o saque. Vamos ouvir o Zé Roberto aí. Vamos fazer o seguinte, para 8, não vale a pena a gente queimar, né? Sair a Paula para lá. Para 15, se estourar, nós vamos. Tá? Porque aí ela sai nessa diagonal um pouquinho mais à frente. Tá? Aí o técnico José Roberto Guimarães, da seleção brasileira. Você ouviu inclusive uma entrevista, a matéria do Cícero Melo. Fez em Saquarema, antes da seleção brasileira viajar aí para Cumae, no norte da Itália, na divisa ali, né, com a Suíça. Por isso que a gente tem inclusive esse painel no fundo ali, tem os Alpes, né, suíços, ali na fronteira também com a Itália. A gente percebeu, o Zé falou assim, nossa, eu não consegui digerir ainda aquele 4º lugar e tal, e o Zé Roberto é um desses batalhadores, é um perfeccionista, e por isso, quando eu disse aqui no nosso Abre o Jogo, que a seleção brasileira está se preparando para a próxima Olimpíada. É para a próxima Olimpíada, sim, é o novo ciclo olímpico que começa com uma seleção renovada, algumas caras já conhecidas como a Valesquinha, mas tem muita gente nova aí, e é dessa responsabilidade do Zé Roberto de trabalhar a recuperação dessa seleção brasileira para o próximo ciclo olímpico. 16-12 para a seleção brasileira. Tjerlich trabalha para a seleção da Alemanha, chama a entrada de rede, chegou a Fabi, passe chegou nas mãos da Carol. Chamou na saída de rede a Pequeno. Vai para a bola. Tjerlich. Salvou. Schletz. Chamou a entrada de rede. Ataque para fora. Por cima do bloco. Não tocou em ninguém. Ponto do Brasil. É o 17º ponto. 17-12 para a seleção brasileira. E que grandeza, hein? As jogadoras alemãs se esmeram em errar bolas de contra-ataque. Sorte do Brasil, que agora tem 5 de vantagem. Sacando a capitã Valesquinha. Passe chegou horrível nas mãos da Schletz. Chamou a entrada de rede, 1, 2, 3 no bloco. A Mari estava com dificuldade ali para barrar o tênis. A bola tocou no bloco e acabou descendo na quadra brasileira.
Agora o tempo do bloqueio brasileiro subiu errado, subiu muito antes, acabou caindo junto com a bola. Vai para lá, Kukalova. Fabi, passe chegando nas mãos da Carol. Sassá, entrada de rede. E aí o ponto brasileiro é o 18º, 18-13 para o Brasil, aumenta a vantagem brasileira. Neste primeiro set vai a 5 pontos a vantagem para o Brasil. Olha a bola que salvou. Tentou salvar ali a Danler, mas a bola desceu. A Danler que joga no Leverkusen da Alemanha. Aliás, no Bayer Leverkusen, né? Da Alemanha, que empresta aí 1, 2, 3 jogadoras para a seleção alemã, tanto a Schlecht, que é a Julia Schlecht, que é a levantadora, que é a novidade, essa daí, ó, tá aí no detalhe para você, a Julia Schlecht, e também a Danler, e tem também a Raduzev, que não está sendo utilizada aí pelo técnico Van Lee. Entrada de rede para a seleção alemã, passa por cima do bloco, não chega nessa bola. A Fabi, ponto para a seleção da Alemanha. Tirou aquela vantagem que era de 5 pontos para 3. Não sei se o Zé vai parar agora o jogo ou se vai esperar o próximo ponto. Acho que vai esperar o próximo ponto. Sacando o Schlecht para a seleção da Alemanha. Fabi, o passe chegou nas mãos da Carol. Chamou a saída de rede. Pintou o bloco alemão, mas a bola saiu. Explodindo no bloqueio lá em cima, por cima do bloco. A Sassá, ponto brasileiro. E sabe por que o Zé Roberto optou por não pedir tempo? Porque ele tinha uma rede boa com 3 atacantes. Ele arriscou esperar mais um ponto e acabou dando certo. Aí vem a Sassá sacar para a seleção brasileira. 19-15 para o Brasil neste primeiro set. Passe chega nas mãos da levantadora Schlecht. Chamou a saída de rede. 1, 2 no bloco para pegar a Grum. Ficou presa, paradinha na frente da Fabiana. É o 20º ponto brasileiro, 20-15. Paula Pequeno ali no corredor, marcando bem o corredor. O Zé não parou. Quem parou foi o Van Lee, o coreano técnico da seleção alemã. A verdade é que a levantadora alemã, a Schlecht, está mostrando muito para onde vai levantar a bola. Essa última aí deu na cara que ia para a saída de rede. Olha aí, Cledi. Tá com o coreano. Esse aí é o técnico coreano. Ele tem o técnico assistente, né, o Alberto Salomone, que é o responsável por traduzir as orientações do Van Lee, o técnico coreano da seleção da Alemanha. Eu acho que realmente está faltando, por ser um técnico coreano que vem de uma escola que tem muitas variações de ataque, que tem muitas combinações de jogadas, esse time apresenta poucas novidades. Está certo que o time alemão tem jogadoras muito altas e com pouca habilidade, mas eu acho que o técnico coreano deveria tentar colocar o seu estilo de trabalho, tentar adaptar o seu estilo de trabalho com essas jogadoras altas, porque para esse time da Alemanha falta muita velocidade e muita catimba, vamos assim dizer. Passou bem a Angelina Grum, atacando na saída de rede. Essa bola aqui na direita de ataque da seleção da Alemanha, mas não conseguiu achar a quadra brasileira. 21-15 para a seleção do Brasil. Vai sacar a Fabiana. O jogo de estreia da seleção brasileira no Vale da Aosta, norte da Itália. O Brasil largando para a temporada, de olho nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008. O Brasil joga esse torneio, joga o torneio de Montreux na Suíça. E depois tem aí o Grand Prix, a seleção brasileira que se renova aí, já de olho daqui a 3 anos, começando aí o novo ciclo olímpico. Angelina Grum saca para a seleção da Alemanha, 21-16 para a seleção brasileira. Passe chegou nas mãos da Carol, chegou quebradaço, tentou consertar, não conseguiu. Mais um ponto para a seleção da Alemanha. Seneida, que mora lá em Campos, está ligada aqui com a gente, também é fã do vôlei, diz que é apaixonada pelo vôlei, como torcedora, fã do time de vôlei de Campos. Queria dizer que além de estar torcendo muito por esse time, pela seleção, também aposto que a nova geração será um grande sucesso. Também queria dizer que estou em uma torcida especial pela Renatinha, Marcélia, Líbero, Fabi, que representam a minha cidade, representam a cidade de Campos, principalmente pela Fabi, diz que é super fã, amo de paixão, para mim ela é a melhor líbero do mundo. É o pessoal lá em Campos dos Goitacazes, a Seneida tá ligada lá. A Seneida também, fã do Por Dentro do Vôlei, participa sempre das nossas promoções. Schlecht chamou a saída de rede. Grum passa por cima do bloco, deu defesa brasileira. Sassá tentou passar de graça. Paula Pequeno. A bola vem para as mãos da Schlecht. Chamou a entrada de rede. Dunler, mas atacou para fora. É ponto para a seleção brasileira. 23-17 vai sacar em busca do set point a seleção do Brasil. E mais uma vez a jogadora alemã com dificuldade para sacar
para atacar na frente da levantadora. Mais uma vez, ela não teve habilidade para antecipar, dar mais velocidade nessa bola e conseguir colocar do lado da quadra do Brasil. Fabiana. Sterles, passe ficou horrível. A Grum tenta consertar lá atrás. Chamou para o ataque ainda Danler. Contra-golpe brasileiro. Carol trabalha com o meio de rede. Vai ficar de graça essa bola para o Brasil. Carol levanta, chamou a entrada de rede. Paula Pequeno subiu. A parede estava montada para ela. É o 18º ponto para a seleção da Alemanha. 23-18. E olha que a Paula Pequeno cometeu o mesmo erro da Mari na saída de rede. Quis atacar para baixo, mesmo tendo apenas uma bloqueadora à sua frente. E não pode, tem que ir na altura. Não pode querer ir para baixo, não pode querer tirar a bola do bloqueio da Alemanha, porque aí você facilita aí o bloqueio das adversárias. Mas o Brasil tem uma boa vantagem. Sobe a rede o técnico da seleção da Alemanha, coloca Berg para tentar um ponto de bloco. Carol chamou o fundo pelo meio, Mari subiu, é 7 pontos Brasil. 24-18 para a seleção brasileira. Paula Pequeno vai sacar para tentar fechar o primeiro set. Olha aí que replay do lance, uma bola de esmico. A Carol tirou a Mari da saída de rede, mexeu ela para essa bola de esmico e o Brasil conseguiu o ponto. E é 7 pontos, hein? A Danler já volta, a Berg não conseguiu o ponto de bloco e voltou para o banco. É a vez do técnico Zé Roberto Guimarães mexer no serviço da seleção brasileira, mexida dupla da seleção brasileira. Mexe no serviço, aí é a Marcele e mexe também no meio de rede, vai tentar um ponto de bloco o técnico Zé Roberto Guimarães. 24-18, 7 pontos para a seleção brasileira. No jogo de estreia no torneio do Vale da Osta. Marcele coloca a bola na quadra da seleção alemã. Voltou de cheque, Paula Pequeno subindo, põe a mão, 25-18. O Brasil estreia na frente no torneio do Vale da Osta. 25 Brasil, 18 Alemanha, 1-0 seleção brasileira. Rápido intervalo, a gente volta já já. ESPN Brasil, 10 anos, informação é o nosso esporte. Rivalidade, do latim rivalitat, qualidade de quem rivaliza ou é rival. Competição. Rivalidade em espanhol. Real Madrid versus Barcelona. Estamos de volta. Você fã do esporte, você fã do vôlei, ligado com a gente, está acompanhando o jogo de estreia da seleção brasileira no torneio do Vale da Osta em Cumaé, região aí dos Alpes, norte da Itália, ali na fronteira com a Suíça, fronteira com a França. É uma cidade que, principalmente para essa época do ano, oferece atividades de inverno, prática de alpinismo. Nós temos aí, inclusive, aquele painel aí no fundo no ginásio Sport Center, o Plan de Élysée, como é chamado aí, esse ginásio Sport Center, onde a seleção do Brasil vai fazendo aí a sua estreia no torneio do Vale da Osta. O Brasil jogando hoje contra a seleção da Itália, a Itália que já jogou ontem, perdeu para a Alemanha, a Alemanha que já jogou ontem, perdeu para a Itália, venceu 3-1, o Brasil está jogando contra a seleção da Alemanha, a Rússia ontem perdeu para a seleção da Sérvia e Montenegro, a Sérvia e Montenegro fez 3-0, hoje a rodada tem esse jogo do Brasil contra a Alemanha, são 5 horas na frente, lá na Itália, e logo depois teremos o jogo da Itália contra a Sérvia e Montenegro. A Rússia descansa hoje, são as 5 seleções que disputam o torneio do Vale da Osta. Começo do segundo set, o Brasil venceu o primeiro set, 25-18, 1-0. A seleção brasileira começando esse segundo set, você ligado com a gente, participando ao vivo, @espn.com.br. Aí o nosso e-mail na sua tela, a nossa página na Rede Mundial de Computadores é o www.espn.com.br. Você que está acostumado, inclusive, nesse horário, em acompanhar o bate-bola, a primeira edição, fique ligado que hoje, excepcionalmente, às 3h30 da tarde, devido ao jogo de estreia do Brasil contra a Alemanha, hoje às 3h30 da tarde, João Palomino, José Trajano, Paulo Inês Coelho com bate-bola, a primeira edição ao vivo, e todas as informações de mais um dia de treino da seleção brasileira em Teresópolis, lá no Rio de Janeiro. O começo do segundo set, marcado ponto para a seleção brasileira, 1-1 no começo do segundo set. Como é que foi? Nervosismo inicial, o jogo de primeiro set, jogo de estreia da seleção brasileira. Como é que você avaliou o primeiro set 25-18 para o Brasil, João? Olha, Cledir, foi uma boa estreia, eu diria, viu? Eu acho que a seleção brasileira conseguiu ali nos primeiros movimentos conter aquela ansiedade natural, né? Aquele nervosismo natural da estreia, e aos poucos foi se colocando dentro de quadra. As alemãs é que mostraram uma inocência incrível. A levantadora da Alemanha, inclusive as jogadoras brasileiras aqui no intervalo, a gente conseguiu ouvir elas comentando, até com o técnico e com as outras jogadoras, que a Julia Schlecht, ela não faz jogadas com um determinado nexo, ela não tem muito nexo não, então tem que ficar ligada no bloqueio. As jogadoras brasileiras têm que tentar ficar com o braço levantado, para que se ela fizer alguma jogada meio que surpresa, de repente a bola toca no bloqueio brasileiro. Mas o Brasil foi bem,
A Alemanha muito lenta, tem algumas jogadas de meio ali que são rápidas, é verdade, mas que não metem muito medo. As jogadoras de ponta não têm muita experiência. Quando o bloqueio brasileiro chega, elas se atrapalham realmente. O Brasil vai tomando conta do jogo, principalmente depois da metade do primeiro set, conseguiu colocar o seu jogo em prática e por isso venceu com relativa tranquilidade. Algumas curiosidades aí. A Mari e a Paula Pequeno, que são duas ótimas atacantes, as melhores da seleção brasileira, não as melhores da seleção brasileira, estão cometendo erros primários. Ou seja, quando estão com apenas uma bloqueadora à frente, estão querendo atacar para baixo. E não pode, tem que manter a altura o tempo todo, que aí você não dá chance para o adversário. E apesar da boa vitória no primeiro set, Cledir, o Brasil não pode abaixar o nível de saque. Porque se abaixar, as alemãs crescem. Três a 3. Carol faz o levantamento. Paula Pequeno ataca para fora. É o quarto ponto da seleção da Alemanha. Você ligado com a gente que vai acompanhar amanhã a sequência do torneio do Vale da Ostra. Você acompanha o segundo jogo da seleção brasileira. O Brasil joga nesta quinta às 3h30 da tarde, horário de Brasília. O Brasil joga contra a seleção da Rússia. Chegou nas mãos ali da Carol, chamou a Paula Pequeno, vai para o corredor, ataca no fundo, sem cobertura. É o quarto ponto para a seleção brasileira. 4 iguais. Aliás, a renovada seleção da Rússia, né? A Rússia que está de técnico novo pela primeira vez na história do vôlei russo. Karpov não é mais o técnico. Karpov não é mais o técnico e um técnico estrangeiro assume o comando da equipe, no caso o Gianni Caprara, um italiano que foi técnico de Bergamo na temporada passada, e ele é casado com a russa Sokolova. A russa Sokolova que não sai da cabeça de muitos brasileiros pela atuação que ela teve nas Olimpíadas de Atenas o ano passado, uma das responsáveis pela eliminação da seleção brasileira naquela fatídica partida semifinal. Bergitum sacando para a seleção da Alemanha com 5-4 no segundo set. O jogo está 1-0 para a seleção brasileira, 25-18 no primeiro set. Está no detalhe a líbero Fabi, da seleção do Brasil. Coloca essa bola na quadra brasileira. Carol, largadinho na quadra alemã. Chegou nessa bola. Danler sai para atacar na entrada de rede. Carol chama o fundo pelo meio. Mari tinha uma parede montada para Mari. Ponto de bloco alemão, é o sexto ponto da Alemanha, 6-4. Essa bola do fundo pelo meio, a Carol não pode chamar a Mari do jeito que chamou. Tem que abrir um pouco mais o jogo para chamar a Mari do meio. Ela não abriu o jogo, chamou a Mari do meio. O bloqueio da Alemanha estava ali bem posicionado, Cledir. Mais um ponto para a seleção do Brasil, é o quinto ponto nesse segundo set. Aí a Tcherlich tentou chegar nessa bola, não conseguiu, só carregando a jogada. A Paula Pequeno conseguiu sair muito bem do bloco duplo. E aí vai a Bela Pequeno sacar para a seleção brasileira. 6-5 para a Alemanha. Põe a mão, Sterlich. Schleck chegou nessa bola na mão grande, dividiu a Carol no meio. Vem de graça essa bola para a seleção brasileira. Fabi, ter paciência, trabalhar. Carol chamou a passagem da Valesquinha. Bola para a quadra adversária, o fundo pelo meio. Paula Pequeno salva no fundo, levantamento é feito, entrada de rede. Sassá, duas do bloco, atacou para fora. Saiu do bloco e não achou a quadra adversária. Ponto para a seleção da Alemanha, mantém 2 de vantagem, 7-5. Você ligado com a gente que vai acompanhar logo mais às 3h30 da tarde. Hoje, excepcionalmente, o bate-bola, primeira edição, ao vivo às 3h30 da tarde. Você acompanha com João Palomino, José Trajano, Paulo Vinícius Coelho. Sacando o Danler. Cornélia Danler. Carol. Aí apenas a largadinha na quadra adversária, mas sem o endereço certo da Mari. Bola para fora, vamos à primeira parada técnica, o 8º ponto da seleção da Alemanha. Fecha pela primeira vez, pela primeira parada técnica no jogo na frente, atingindo o 8º ponto. Estava marcado o corredor, não tinha como atacar. Tentou uma bola técnica ali, a bola saiu. Fechando na frente a seleção da Alemanha, parece que já consertou ali o Van Lee, o coreano técnico da seleção alemã, já consertou o estrago do primeiro set. O Brasil perdeu, vamos tentar ouvir o Zé. Quando a bola sai de lá e alta, né, para não pisar. Vamos embora, de novo, nós estamos desequilibrando um pouquinho a gente no passe agora, né? 3 ataques para fora, um bloco. Vamos começar de novo. Olha, rapaz,
por ter espantado tantos fantasmas assim, eu acho que o Zé Roberto tá até calmo demais, viu, Cleidir? Até a página 2. Mas ele narrou bem aí o que aconteceu nesse início de segundo set. As jogadoras perderam concentração, erraram alguns passes e as atacantes também não consertaram as bolas erradas que chegaram dos levantamentos. E por isso o Brasil tem 3 pontos atrás da Alemanha nessa primeira parada técnica. Bola na quadra brasileira, Carol. Chama a entrada de rede, parede alemã. Estava montado o muro alemão nas mãos da Kukalova. Para definir aí mais um ponto para a seleção da Alemanha. Coloca 4 de vantagem, 1/9. A Kukalova, desculpa, Cleide, que joga no Asistão Novara da Itália. As outras 3 que jogam na Itália são a Grum, que joga no Bergamo, a Attica, que joga no Modena, junto com a Judith Sylvester. E aí o ataque para fora da seleção brasileira. Acabou de voltar da primeira parada técnica, o Zé vai parar o jogo, claro. 10-5 para a seleção da Alemanha, saiu de 3, coloca 5 pontos de vantagem. O Zé Roberto Guimarães vai conversar com as jogadoras da seleção do Brasil. Logo mais 3h30 da tarde tem um bate-bola ao vivo, primeira edição para você. Saiu um pouco baixa a bola. Pode mexer, mexe a bola pela saída. Deixa a Mari pelo meio fundo. Mari, se vier para você é 1. Quem vai ajudar é a 8. A Val vai puxar 8 para cá, só vai ficar 12 no bloqueio. Bom, ainda tá tranquilo. Não chegamos à página 2 ainda. Era isso que eu queria te perguntar. Será que chegamos à página 2? Ainda não. O Zé chamou a atenção da Mari com relação à bloqueadora que vai estar marcando ela, caso ela fique com apenas uma bloqueadora. Mas o que falta para a seleção brasileira é um pouquinho mais de calma agora, caprichar um pouco mais na recepção e as atacantes não desperdiçarem tantas bolas como desperdiçaram nos últimos pontos. Tentou passar essa bola, Valesquinha não conseguiu. Contra-golpe da seleção alemã, atacou o Grum. Recupera a bola a seleção brasileira, Paula Pequeno. Saiu chutando Sterlich, chegou nessa bola. Schlett chama a saída de rede. Bola na quadra brasileira, chegou a Mari. Carol levanta a Paula Pequeno, sai do bloco. Não desceu essa bola, Sterlich chegou nela. Schlett chama o fundo pelo meio. Vai pra bola, Mari, mas não salva. É ponto para a seleção alemã. É o 11º ponto, 11-5 para a Alemanha. Coloca 6 pontos de vantagem no segundo set. O terceiro rally desse set, o terceiro rally que a seleção brasileira perde. E perdeu porque faltou paciência. E vem aí a primeira mexida, falar em paciência na seleção brasileira. Vai fazer a dupla troca, entrou a Marcele no lugar da Mari e está entrando na rede a Jaqueline no lugar da Carol. Aí a Marcele no detalhe. A Marcele que disputou o Campeonato Mundial em 2002 na Alemanha. Foi considerada a melhor levantadora da competição, Cleide. Danler saca para a seleção alemã. Pequeno. A Jaque faz o levantamento, conserta essa jogada, muda, chama a saída de rede. Ponto para a seleção brasileira. Deixou a levantadora, troca. E não entrou a Paula, entrou a Sheila, perdão. Entrou a Sheila, que vem aí de uma temporada também no exterior. Vamos ver a experiência que a Sheila adquiriu aí na temporada no exterior. Na Itália. Inclusive já está até com o contrato renovado para voltar para lá, né, Sheila? Né? Já, no Pesaro da Itália. E eu cantei o nome da Jaqueline porque no set anterior o Zé Roberto fez uma dupla troca e em vez de colocar a Sheila, colocou a Jaqueline. E agora colocou a Sheila, talvez porque ele queira melhorar o poderio de ataque da sua equipe. 11-7 para a seleção da Alemanha. Fabiana, bola para a quadra da seleção alemã. Schlett chama a saída de rede, ataque para fora. O corredor estava marcadaço. Ponto para o Brasil, já tirou para 3 pontos a vantagem que era de 6. E tem que parar agora. O coreano Van Lee. O Diogo Vasconcelos, Minas Gerais, é fã do vôlei, tá ligado aqui. Ele fala, é um verdadeiro colírio para os nossos olhos, o vôlei feminino. Fábio Augusto. Para os nossos também, né, Cledir? Elias de Araújo, que mora em Barra Nova. Elias de Araújo, que mora em Barra Nova, nada, é o nome inteiro dele. Elias de Araújo, Barra Nova, Guarujá. Tô sempre ligado na programação, adoro vôlei. Sou fã do vôlei. Quem escreve é o William Lopes Machado Brasília, sou apaixonado pelo vôlei, admiro muito o Nicola Girbit, melhor jogador do mundo, segundo ele. O cara joga muito. E ele espera que o Zé coloque a Carol Gattas em quadra. Vai colocar a Carol Gattas que é meio de rede. E também o Fábio Sampaio está ligado aqui, está aí se deliciando com as meninas do vôlei brasileiro. Está adorando ver aí a beleza das meninas do vôlei brasileiro em quadra. Você ligado com a gente que vai acompanhar
Hoje, excepcionalmente, o bate-bola, primeira edição ao vivo, logo mais às 3h30 da tarde. Devido ao jogo da seleção brasileira, jogo de estreia do Brasil no torneio do Vale da Ostra, o bate-bola começa um pouco mais tarde, hoje às 3h30 da tarde. João Palomino, José Trajano, Paulo Vinícius Coelho ao vivo e com todas as informações da Granja Comari, com o nosso Paulo Andrade e também com Cícero Melo, dia de treino da seleção brasileira, se preparando para os jogos contra o Paraguai e Argentina, eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Schlecht. Levantamento é feito, entrada de rede, Grum passa pelo bloco, chegando essa bola, Fabi. Fundo de rede brasileiro funcionando, Schlecht conserta tudo, outra vez a Grum, 1, 2, 3, a parede brasileira está montada. Fabiana subiu, fechou a porta de entrada com a ajuda da Sassá, 3 no bloco brasileiro por ponto para o Brasil. Olha aí o replay do lance, o bloqueio brasileiro desta vez subiu no tempo, mas a bola foi muito alta para Grum. Estava difícil do bloqueio brasileiro errar. Vamos ver se a Sheila encaixa uma boa sequência de saque para ele. Aí vem a Sheila, coloca a bola na quadra alemã, saiu a bomba. Todo quebrado o levantamento para Schlecht. Contra-golpe brasileiro. O levantamento, a entrada da rede, tentou ali a Fabiana. A arbitragem marca o toque, ponto brasileiro. Aquela vantagem que era de 6 já caiu para 2 pontos, Jaú. Melhorou bastante o time do Brasil, mas precisa melhorar muito mais. Melhorou no ataque, por isso conseguiu esses pontinhos aí. Continua sacando a Sheila. 12-10 para a seleção da Alemanha. Põe a mão outra vez, o passe chegou quebradaço nas mãos da Schlecht. Grum ataca do fundo, ponto para a seleção da Alemanha. Aí ficaram ali a Sheila no fundo da quadra, olhando uma para outra, outra para uma. Olha só como ficou na indecisão a Valesquinha e a Sheila. E a bola passou entre as duas. 13-10 para a seleção da Alemanha. Passe chegou nas mãos da Marcelli. Chamou essa movimentação maravilhosa com a Fabiana, ponto Brasil. 13-11. Perfeita a Fabiana agora, hein, Clebi? Que pregada no corredor para cima da jogadora alemã. Olha aí, ó, foi pelo corredor, ela aproveitou toda a sua envergadura para conseguir esse belíssimo ponto para o Brasil. Tem bola para a quadra da seleção alemã, não desceu essa bola, fora. É o 14º ponto para a seleção da Alemanha no serviço da Sassá, 14-11. Esse é o tipo de saque que não pode errar depois de um belo ataque, né? Joga a responsabilidade para a adversária. Coloca o pessoal para trabalhar. Vai para lá, Grum. Sacar para a seleção da Alemanha. 14-11, segundo set. O jogo está 1-0 para a seleção brasileira. Aí a Dunler. Ali no meio de rede. Grum saca para a seleção da Alemanha. Bola para fora. Devolve o presente. É o 12º ponto brasileiro. 14-12. Lembrando que amanhã, 3h30 da tarde, ao vivo, tem Brasil e Rússia, a segunda participação brasileira no torneio Vale da Ostra na Itália. Você não pode perder amanhã, 3h30 da tarde. 14-12 para a seleção da Alemanha. Sacando Fabiana para a seleção brasileira. Schlecht, o passe chegou, trabalha com o meio de rede. Passou pelo bloco, estava quebradaça. No fundo da cobertura da Fabiana, ponto alemão. É o 15º ponto, 15-12. Outra vez a defesa brasileira desatenta. A Fabiana não é especialista na defesa, mas poderia ter avançado um pouco mais e, se fosse necessário, usar a defesa alta. Sacando o Cristiane First. Fabiana, o passe chegou nas mãos da Marcelli. Chamou a saída de rede. Sheila quebrou no bloco e está valendo. Schlecht levanta na saída de rede. Passando por cima, Dunler. Marcelli. Paula Pequeno saiu no ataque. Berg pegou essa bola. Schlecht levanta. Colocou para a entrada de rede, largadinha, inteligente, inteligente. Mergulhou a Paula Pequeno, não chegou lá. Vamos à segunda parada técnica. No segundo set ainda consegue fechar 4 pontos à frente. A seleção da Alemanha chegando ao seu 16º ponto nesse segundo set. Vamos tentar ouvir aí o técnico brasileiro, mas, Cleidi, está demorando demais a defesa brasileira para fazer a leitura do ataque do time alemão. Agora a jogadora alemã, a bola ficou no bloco alemão, ouviu, Zé? Naquela que não vai pegar aquela passagem, vai ser rede de 3. A Sheilinha na saída, na boa opção. Quando entrar, cadê a Sheila? Vem no corredor direto em cima da 8. Tá? Essa bola é aquela estava longe. Mas entra na mão esquerda direto, que a mão esquerda dela é boba. Conseguimos diminuir o ponto. Agora é hora de buscar. O Zé continua muito calmo ainda, mas a seleção brasileira continua errando bastante na defesa. Como eu disse,
acho que poderia adiantar um pouco mais a defesa. E as jogadoras têm que prestar um pouco mais de atenção no movimento de ataque do braço, no braço da jogadora alemã. A jogadora parou o braço, adianta, dá um passo para frente e fecha o espaço para ela. Vem bola de graça para a seleção brasileira. Marcele chama a entrada de rede. Paula Pequeno passa por cima do bloco, não teve cobertura no corredor. É o 13º ponto brasileiro, 16-13. A seleção da Alemanha, o segundo set, o jogo está 1-0 para o Brasil. Hoje, excepcionalmente, o bate-bola primeira edição ao vivo, 1h30 da tarde. 1h30 da tarde, 1h15, você acompanha às 3h30 da tarde, hoje, excepcionalmente, devido ao jogo de estreia da seleção brasileira. Começou 1h30 da tarde, horário de Brasília. Você vai acompanhar às 3h30 da tarde, João Palomino, José Trajano, Paulo Vinícius Coelho, batendo bola com você. Bate-bola primeira edição ao vivo aqui na ESPN Brasil. 17-13. Tum. Saca para a seleção da Alemanha. Birgit Tum. Fabi deixou, a bola saiu. Tirou com o olho ali a Fabi. E a fiscal de linha também ficou em dúvida se marcava dentro ou marcava fora. No fim ela levantou a bandeira porque a bola realmente foi fora. Aí a Paula Pequeno sacando para a seleção brasileira. 3 pontos de vantagem para a Alemanha. Ela saiu. Nossa, o que a Paula fez agora? Ela errou na hora de jogar a bola para cima, perdeu o tempo da bola e você viu o resultado. Você ligado com a gente que vai acompanhar nesta quinta, às 3h30 da tarde, Brasil e Rússia ao vivo, segundo jogo da seleção brasileira no torneio do Vale da Ostra. Fabi chegou nas mãos da Marcele. Chamou a entrada de rede. Largadinha na quadra Alemanha, ponto Brasil. Trabalhando bem essa entrada de rede. É o 14º ponto para a seleção brasileira, 18-14. E tá na hora de jogar uma pressãozinha para cima desse time alemão aí. Sacar um pouco forte, bloquear umas 2 bolas seguidas. Vai obrigar o técnico coreano a pedir tempo e aí o Brasil volta ao set novamente. Saca a capitã brasileira, Valesquinha. Schlesp. Trabalhou a entrada de rede. Brum. Deu defesa no fundo. Paula Pequeno. Apenas passou essa bola do outro lado a Marcele. Schlesp. Chamou a Grum. 1, 2, 3 no bloco. Deu cobertura. Levantamento é feito da Valesquinha. Chamou essa bola no corredor. Tem rally aí. Schlesp insiste na entrada de rede. Grum passa pelo bloco e a ponto alemão. É o 19º ponto alemão. Mantém 4 pontos de vantagem a seleção alemã, 19-15. Aí a Paula Pequeno. Aquela troca que é feita. Kukalova. Fabi. Marcele. Entrada de rede. A bomba. Sobrando a Sassá, entrada de rede. 19-16. E perfeita a Marcele na combinação de jogadas. Olha aí, deixou a Sassá com apenas uma bloqueadora. E ela foi bem no ataque. Brasil e Alemanha, jogo de estreia do Brasil no torneio do Vale da Ostra. Você acompanha ao vivo com exclusividade nesta quinta às 3h30 da tarde. Tem Brasil e Rússia. Vamos ver como vem o poderio russo aí. E aí está a Carol, está sendo pedida. A dona Carolina está em quadra. Desculpa, Cledi. A Mari voltou pro lugar. Mari está de volta. Essa não é a Carol, é essa daí. Sim, a Carol. Ele refez a dupla troca. Saíram Marcele e a Sheila. E a Sheila que tinha entrado. E voltando a Mari e a Carol. 20-16. A Carol voltou e já deu esse ponto de graça para a seleção alemã. Aí está ela, fazendo o levantamento. Schlesp. Saída de rede. Tum. Passa por cima do bloco. Carol levanta, chama o fundo pelo meio, ataque para fora. É o 21º ponto da seleção alemã. Tem que parar o set, Cledi. 21-16 para a seleção da Alemanha. E é o que faz o Zé Roberto Guimarães. Com 5 pontos de vantagem para a seleção da Alemanha. Eu fiquei aqui desesperado, aqui até te atropelei aqui, porque o time do Brasil não para de errar, pô. Como tu ouviu, Zé? A gente não errar, pô. A Paula acabou de errar um viagem com 4 pontos. Abriram 5 agora. Jogo, nós temos que jogar pensando o tempo inteiro o que está acontecendo. O nosso saque ficou fraco, né? Diminuiu a pressão, nós estamos jogando com quase na mão. E aí está difícil a marcação, porra. O jogo está sendo eu, né? Bola tá legal. Vai voltar a Paula? É, provavelmente vai voltar a Paula no passe. Agora, é aquela história. Eu falei dos erros, o Zé Roberto já reclamou dos erros. E
E não pode. É muita quantidade de erros seguidas. Tem rali aí, Schlester. Vem de graça essa bola para a seleção brasileira. Fabi. Levantamento é feito. Carol chamou a saída de rede. 1, 2 no bloco. Montadaço para pegar a Sassá. 22-16 para a seleção da Alemanha. E esses erros seguidos, Cledio, eles incomodam porque a jogadora vai para a bola seguinte não com tanta segurança e não com tanta confiança como estava nas bolas, como estava nas bolas no início do set. Você ligado com a gente que vai acompanhar ainda hoje, 7h30 da noite, rodada dupla do Campeonato Paulista Feminino de Handebol. São as semifinais. Tem São Caetano e São Paulo Guaru e logo depois Santo André e São Bernardo. Ainda hoje, 7h30 da noite, aqui na ESPN Brasil. Saca Sassá para a seleção brasileira. 22-17, segundo set. 22-17 para a Alemanha. Vai dar de graça. 23º ponto. Vai sacar em busca do set point a seleção alemã. Outro erro de saque na rede. É demais, né? É demais. O técnico dá uma bronca no banco, vai lá a jogadora no minuto seguinte e mete o saque no meio da rede. É complicado mesmo. Saca Grum para a seleção da Alemanha. Desculpa, Cleide, haja terapia, viu? Carol faz o levantamento, trabalha com o meio, parede montada o bloco. Que bola da Fabi! A Pequeno subiu, só teve o trabalho de largar na quadra adversária. Uma defesa espetacular da líbero Fabi. Você vai rever aí, ó. Tava montadaço o bloco e a Valesquinha foi. Esse corte foi só para cortar o melhor movimento da jogada, que foi exatamente a defesa da Fabi, que é da geradora alemã. Geradora italiana no Vale da Osca. E aí o set point para a seleção da Alemanha. 24-18. Na jogada anterior, a seleção brasileira teve muita sorte, mas a Paula Pequeno estava atenta para complementar o lance. E vem aí a troca na seleção da Alemanha. Vai tentar naquela tradicional dupla troca de subir a rede. Vai tentar um ponto de bloco. O técnico da seleção alemã, o Van Lee. 24-18 para a seleção da Alemanha. Set point para a seleção alemã. Paula Pequeno. O passe chegou nas mãos da Carol. Fez 1-2. Entrada de rede. Aí é bate-bola. Mas deu cobertura. Schletch chama a saída de rede. Tum. Bola voltou para ela própria. Chama o Agrum. Quebrou na fita de rede. Fabi. Vai para a jogada Sassá. Uma estava no meio do caminho da outra. Fecha o segundo set a seleção da Alemanha. 25-18. Empata o jogo em 1-1 no torneio do Vale da Osca. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já já. ESPN Brasil, 10 anos. Informação é o nosso esporte. Estamos de volta com mais uma transmissão ao vivo com exclusividade. Você fã do esporte, você fã do vôlei, acompanha com a gente o jogo de estreia da seleção brasileira contra essa seleção aí, a seleção da Alemanha, no torneio do Vale da Osca, no ginásio Sport Center, em Cumae, ao norte da Itália. Você tem ali ao fundo esse belíssimo painel para você que está chegando agora. São os Alpes suíços, ali está na divisa Suíça, França, praticamente na fronteira do Cumae, que tem aí já pela segunda vez sediando esse torneio. A seleção brasileira que no primeiro set fez 25-18, segundo set perdeu 25-18. Enquanto a gente estava aqui no nosso intervalo comercial, a gente estava atentamente ouvindo as orientações do técnico Zé Roberto Guimarães, as jogadoras da seleção brasileira que começam, o Brasil começa servindo nesse terceiro set. Já, o jogo está 1-1. As orientações do Zé Roberto que já não estão tanto na página 1 mais, já estão começando, estão mais para a página 2 do que para a página 1. As meninas irritaram demais nesse segundo set, erraram, abusaram do direito de errar, deram 13 pontos de graça para as alemãs, que agradeceram, não precisaram fazer muita coisa não para vencer a seleção brasileira nesse segundo set. Para esse terceiro, o Brasil tem que esquecer tudo o que aconteceu, porque as alemãs vão vir confiantes para esse terceiro set, vão vir com tudo, e a seleção brasileira tem que primeiro retomar aquela confiança do primeiro set e segundo, jogar a pressão para cima das alemãs, porque as alemãs jogando com o saque fraquinho, como está o saque brasileiro, elas estão à vontade dentro de quadra. E a gente já deu para perceber que a vontade dentro de quadra da Alemanha. Ao vivo, @espn.com.br é o nosso e-mail para você participar com a gente. A nossa página na Rede Mundial de Computadores é o www.espn.com.br. Você que está acostumado neste horário, é o nosso e-mail na sua tela, para você mandar a sua mensagem. E também a nossa página na internet está aí para você. Você que está acostumado nesse horário com bate-bola ao vivo, primeira edição, né? Hoje, excepcionalmente, devido ao jogo de estreia da seleção brasileira, o bate-bola, primeira edição, vai começar um pouco mais tarde. Às 3h30 da tarde, João Paulo Mino, José Trajano, Paulo Vinícius Coelho, batem bola com você. E todas as informações da seleção brasileira da Granja Comari, com Paulo Andrade e com Cícero Melo. A seleção da Alemanha faz 2-1. No começo do terceiro set.
porque a gente estava falando desse belíssimo complexo esportivo em Comaia, na Itália. Para você chegar da França para esse belíssimo complexo esportivo, basta você pegar um trem que vai por um túnel de uns 15 quilômetros mais ou menos. Ou então você vai por cima das montanhas aí, né? Também, pode ser uma ótima alternativa. Pode fazer alpinismo, né? É, também. Pode aproveitar e vai demorar um pouquinho fazer uma mais. adaptação, é claro. Tem que sair uns bons dias antes. É verdade. O acesso a essa região é propícia mesmo para o alpinismo, né? Aí o terceiro ponto da seleção da Alemanha. Faz 3-1 no começo do terceiro set. Tem a imagem ali no meio. Levantamento da bola da Schlest. Trabalhando bem a Kukalova. Derrubando a Carol. Faz seu terceiro ponto da seleção da Alemanha. First. Coloca a bola na quadra brasileira. Carol. Chama a entrada de rede. Paula Pequeno. Passando por cima do bloco e deu o corredor. É o segundo ponto brasileiro. 3-2. Incrível como a Paula Pequeno conseguiu melhorar depois da cirurgia que ela fez no joelho, né? Ela não participou das Olimpíadas de Atenas em função desta contusão, mas depois que voltou nas finais da Superliga, voltou muito bem. Agora é uma das principais jogadoras, estreou muito bem, está estreando muito bem contra a Alemanha. Aí foi marcado o toque, o ponto para a seleção da Alemanha, 4-2. Boa tarde, Jaú. Gostaria de saber se a ESPN Brasil vai transmitir o torneio de Montreux na Suíça. A pergunta é para você. Quem está perguntando é o Paulo Henrique. Não, Paulo Henrique, a gente não vai transmitir aí o torneio de Montreux, mas estaremos dando cobertura a todos os torneios da seleção brasileira, seja ela a seleção brasileira masculina ou feminina, no Por Dentro do Vôlei, que você acompanha toda segunda-feira às 6h30 da tarde. Então, de qualquer maneira, aqui na ESPN Brasil, você fica literalmente por dentro do vôlei. Legal. E ele quer saber o que está acontecendo com o Roberto Minuzzi, que ele leu nos jornais lá de Belo Horizonte, de que ele estaria com um problema cardíaco, se isso é verdade ou não. É verdade, sim. Foi, inclusive, comunicado nessa segunda-feira um problema com o Roberto Minuzzi, um problema cardíaco. Ele vai ter que passar por uma cirurgia e a previsão de retorno do Roberto Minuzzi às quadras é de mais ou menos em torno de 1 ano. É um problema sério, é um problema congênito, mas é um problema que tem solução. Então a gente torce aí para que o Roberto Minuzzi consiga vencer essa grande batalha aí, que é a batalha da sua vida, porque ele não pode realmente deixar as quadras por causa desse problema. Ele tem que voltar, porque é um grande jogador, é um belo menino, um rapaz de muito talento e que foi a grande revelação da última Superliga. Donlé. Saca para a seleção da Alemanha. Paula Pequeno, passe saiu ruim. Carol, Sassá conserta. Largando na quadra alemã. É o quarto ponto brasileiro, 5-4. Tira para um ponto a vantagem alemã. Volta para o jogo a seleção do Brasil nesse terceiro set. Você está revendo a jogada? O passe foi ruim. Só que agora a Sassá teve calma para dar um peteleco lá para o lado da quadra alemã e a bola caiu. Valesquinha. 2 no passe. Schlest chamou a entrada de rede. Dunler passou essa bola pelo bloco e voltou de cheque. Bola boa, é ponto alemão. Vai a 6, mantém 2 de vantagem. 6-4 para a seleção alemã. Tá aí, Vandermo. Ataca para cima da menor. Estava quebrado ali o bloco, a bola voltou de cheque. Em cima da Carol. Kukalova. Bola para fora. De graça o ponto brasileiro. 6-5. Você que vai acompanhar nesta quinta, às 3h30 da tarde, Brasil e Rússia, o segundo jogo do Brasil no torneio do Vale da Ostra. Aí, ó. Carolina Albuquerque sacando para a seleção brasileira. Schlott. Chamou a entrada de rede outra vez, Grum. Valesquinha, vamos levantar. Sassá cobre o bloco duplo na malandragem. Só categoria da Sassá. É o sexto ponto brasileiro, tá tudo igual. Agora, Cledi, dormiu a defesa alemã, porque olha aí, ó, a Sassá estava embaixo da bola e a defesa alemã ficou lá no fundo esperando a largada da brasileira. Tá tudo igual, o Brasil vem pro jogo neste terceiro set, 6-6. Aí o Van Lee, o técnico coreano da seleção alemã. Carol. Chegou nessa bola, Cherlich. Slash. Chamou a entrada de rede, pegaram a Grum ali. Botou de graça essa bola, Fabi. Carol levanta, Mari. Na saída de rede, vai para a bola, a Libero Schlest. Ataca aqui de trás essa bomba nas mãos da Dunler. Para defender o ponto para a seleção alemã.
A Dunler não é tão alta, mas é mais técnica, né? Então quando ela percebe o bloqueio duplo à sua frente, olha aí o replay do lance, ela foi na mão de fora da Sassá e conseguiu explorar o bloqueio brasileiro. Fabi, Carol, trabalha com o meio, Valesquinha, a bola passou. Chegou na bola, Schlest, chamou a Grum na entrada de rede. Carol levanta. Mari, ataca em cima da Tcherlitz. A Dunler foi salvar essa bola para evitar a saída. Ficou de graça para líbero, Fabi. Carol chamou a passagem. Sassá para subir e definir. 7 iguais. Agora a combinação de jogadas da Carol foi a Fabi vai numa bola de China e a Sassá vem para uma bola de esmico da China para conseguir esse ponto. Tá tudo igual, 7-7 é o terceiro set. O jogo está empatado também. 1-1, Brasil venceu o primeiro set, a Alemanha venceu o segundo. Saca Sassá. Bola na quadra alemã. Passe chegou ruim nas mãos da Schlest. Chama a saída de rede, quem tá ali é a Grum. 1, 2 no bloco. Fechou a porta de entrada, Paula Pequeno. Schlest vai para a entrada de rede. Do outro lado, Tum. Schlest prefere trabalhar com o meio. Aí tá escancarado o meio. 8º ponto da seleção alemã. Vamos para a primeira parada técnica do terceiro set. 8-7 para a seleção alemã. Estava lá em cima, meio de rede, First. Com seus 1,81 de altura. Não precisou nem saltar. Estava quebrado o bloco brasileiro. Eu diria que precisou saltar um pouquinho, vai. Bom, enquanto a gente não ouve a voz do Zé Roberto, bom, a seleção brasileira melhorou nesse terceiro set, melhorou a recepção. O Brasil está estranhando o jeito de sacar da Alemanha, porque as jogadoras são altas, aproveitam a envergadura e sacam aquele saque meio seco que cai na frente. Então a recepção brasileira tem que estar um pouco mais ligada nesse sentido. Melhoraram as combinações de ataque. A Carol está mexendo um pouco mais, fazendo mais jogadas, especialmente nas bolas de contra-ataque. Só que ainda a defesa brasileira está bobeando um pouco. As atacantes brasileiras estão tendo um pouco mais de calma para definir as jogadas. E agora é jogar um pouquinho mais de pressão para cima das alemãs, porque se jogar pressão, elas erram. Os fãs do vôlei ligados em todo o Brasil estão aqui participando com a gente. Carlos e Marina, Divinópolis. Eles dizem aqui, olha, o Zé Alberto tem que dar mais chance aí para a Sheila. Ela fez um belo campeonato italiano. Com ela teremos 2 mineiras em quadra. A outra é a Sassá. Aí o Vili Manovic, que é o primeiro ar. A Sassá que é de Barbacena. Ah, é? É. E a minerada tá toda, acho que todo mundo que matou o trabalho lá hoje, hein? Mauro Estáquio Costa Ribeiro, BH, Belo Horizonte. Diz que embora a Carolina seja mais rápida e atrevida, Marcele seria aí uma opção melhor em termos de técnica e regularidade. A opinião aí do Mauro Eustáquio, que tá lá em BH. Trabalha a seleção brasileira. Olha a largadinha ali da Sassá. Chegou nessa bola, Schled. Bloque duplo brasileiro funcionando com a Paula Pequeno. Levantamento é feito, saída de rede. Tum. Funciona a parede brasileira. Valesquinha e Paula Pequeno para pegar a Tum na saída de rede. É o 8º ponto brasileiro. Note como a Tum foi inocente. Ela vai atacar para a diagonal onde está a Fabi, ó. Aí é roubo, né? Foi reto e foi para cima da bloqueadora mais alta do Brasil. Vai sacar a Fabiana para a seleção brasileira. 1,93 de altura. 8 iguais, terceiro set. Ponto brasileiro, que coisa horrível a Tcherlitz. Que coisa horrível a líbero alemã. Ela ficou com o braço preso. Olha aí, vamos ver o replay do lance, ó. Nossa. Ela se atrapalhou toda. Ainda bem que foi para o Brasil. Vamos lá, Fabiana. Passa à frente a seleção brasileira, 9-8. Coloca a bola na quadra alemã. Agora trabalhou bem a líbero, Schledit. Acelerou essa bola. Chegou a Fabiana, Paula Pequeno, vem de graça. Tcherlitz. Schledit trabalha com o meio, lá em cima, segundo andar. Tá sobrando ali a força. Pro 9º ponto para a seleção alemã. 9A. É só na experiência, né? Fica louva. Como já disse o Maurício Jaú. É mais inteligente, mais técnica, mais habilidosa. E aí a força. Sacando para a seleção alemã. Carol, passo chegou, chamou a Mari. Saída de rede aqui de trás, ataca. Ponto para o Brasil, é o 10º ponto brasileiro, 10-9. Outro saque curto que incomodou, o passe não chegou. Sorte que a Mari conseguiu consertar nessa bola de ataque. Mais uma vez eu repito, a recepção brasileira tem que dar um passo à frente, porque essa bola do saque alemão tá caindo de repente, logo depois da rede. Schlerit chamou a entrada de rede, Grum saiu do bloco, a arbitragem marcou o toque. E aí o ponto para a seleção alemã. Você ligado com a gente, está acostumado a acompanhar o bate-bola. Primeira edição nesse horário.
Hoje, excepcionalmente, devido ao jogo de estreia do Brasil no torneio do Vale da Ostra, o bate-bola começa um pouco mais tarde, 3h30 da tarde, ao vivo. O João Palomino, José Trajano, Paulo Vinícius Coelho batendo bola com você. Olha a Carol nessa largadinha. Schleri chamou a entrada de rede. O Calova atacando ali. Levantamento é feito. Paulo é pequeno. Passa por cima do bloco. Ponto. O Brasil é o 11º. 11-10 para o Brasil. Agora, da outra vez foi a Sassá. Agora a Paula Pequeno, que teve calma, porque essa bola também não estava boa, mas nota aí no replay do lance que as jogadoras alemãs, mais uma vez, se atrapalharam na defesa. Eu disse aqui que a seleção alemã é praticamente a mesma da última Olimpíada, né? Praticamente a mesma da Olimpíada. A seleção alemã que há 3 anos atrás, 2002, protagonizou aquele episódio de terem posado aí seminuas numa revista e gerou uma confusão danada, porque na quadra deixaram de produzir aquilo que normalmente produziam. É isso mesmo. Mas hoje parece que a poeira está sentada, né, João? Pois é, já passou só o tempo para apagar essas... O tempo e boa produção na quadra. Pois é. Bola pequena. Olha a Sassá, entrada de rede. Deu cobertura nessa bola. Ataca a Carol. E aí o ponto brasileiro é o 13º. Coloca 3 pontos de vantagem a seleção brasileira. Eu a impressão que tivesse sentido ali a Dunler. Mas não sentiu não. Só passagem ali embaixo para tentar salvar essa bola, mas não conseguiu recolocar no jogo. E as jogadoras alemãs não conhecem tanto a Carol, por isso, nas duas oportunidades que ela largou de segunda, que ela atacou essa bola de segunda, as alemãs nem saltaram com ela, então ela tem que aproveitar. A bola chegou na pinta, tem que largar de segunda. Aí vai a Paula Pequeno e mete o saque na rede. Marcos Fonseca, que mora no Ipiranga, aqui em São Paulo. Boa transmissão, boa sorte a seleção nessa nova empreitada. É o pessoal que está aí torcendo para a seleção brasileira, que está aí começando um novo ciclo. Está já estreando hoje no torneio do Vale da Ostra. A recepção foi ruim ali, o ponto para a seleção alemã. Um abraço pro Marcos. São os fãs do vôlei ligados com a gente. Aqui 13-12 para o Brasil. Dunler saca para a seleção alemã, tira a vantagem para um ponto a Cornélia Dunler. Você está vendo aí a jogada? A recepção foi ruim, o passe não chegou nas mãos da Carol. Bola pequena, agora chegou o passe. Pequeno, chamou a Sassá, entrada em rede. Mas estava montadaço o bloco duplo. Para Sassá é o 13º ponto da seleção alemã. Está tudo igual, 13-13. Outra vez quis enfrentar o bloqueio alemão e não pode ir reto nessa bola. Ela foi reto, diria que nem foi para diagonal tanto, mas a jogadora ali de ponta estava muito atenta no bloqueio. Dunler, Carol, chama o fundo pelo meio, Mari passa pelo bloco. Ponto brasileiro é o 14º, 14-13. Jaú, eu sou a Josiane Faleiro, moro em Goiânia. Estou aqui feliz que a SPN Brasil esteja mostrando esse torneio. E gostaria de desejar que boa sorte para o Zé e para as meninas. E ela pergunta se a Mari já resolveu aquele problema que ela estava com o ombro direito. Vai precisar fazer cirurgia ou vai precisar fazer cirurgia? Não, acho que não vai precisar não. Tudo legal, né? Tudo legal, ela tá fazendo muito tratamento com RPG, está melhorando bastante e não reclamou nos últimos tempos da dor no ombro. É claro, teve um repouso depois da Superliga e esse início de preparação para ela deve ter sido muito bom. Quem é o RPG? Hã? Quem é o RPG? A RPG? Reeducação Postural Global. Tá bom. Muito bem. E a gente falou da Mari, olha aí, ó. Qual que ela fez nessa bola aí, ó. Atacou, não tocou no bloco, é o 15º ponto da seleção da Alemanha. 15-14. Fabi, Carol. Sassá, entrada de rede, passou pelo bloco, deu cobertura, Kukalova. Levantamento é feito, Schlerit chamou a entrada de rede e o ponto para a seleção da Alemanha. Vamos à segunda parada técnica do terceiro set, 16-14 para a Alemanha. No torneio do Vale da Ostra, você acompanha mais essa transmissão ao vivo com exclusividade aqui na SPN Brasil. É claro que é um início de temporada, a seleção vem renovada para esse novo ciclo olímpico, mas os erros continuam incomodando. A seleção brasileira vem apresentando muitos altos e baixos dentro da partida, não consegue adquirir um bom ritmo de saque. Olha aí, vamos ouvir o Zé. Precisam ajudar, tentar virar, senão, né, sobrecarrega pra cá, galera. Passezinho um pouquinho mais cadenciado. Outra coisa, esse time tem dificuldade mais no saque flutuante do que no viagem. Tá? Então, vamos deixar a bola andar um pouquinho mais, tá? Concordo que as alemãs têm mais dificuldade no saque flutuante do que no viagem. E as ponteiras brasileiras estão sentindo dificuldade porque
As jogadoras de ponta da Alemanha são altas, diferente das ponteiras aqui no Brasil, que são mais baixinhas. Então elas estão sentindo dificuldade para rodar essas bolas chutadas na ponta, porque estão querendo ir para baixo. E não pode ir para baixo com bloqueadoras tão altas como são as alemãs. Você viu ali o segundo árbitro, o xará do nosso Maurício Jaú aqui, o Maurício. Atacando a seleção alemã. Dunler, ficou pregada ali. A Dunler é o 15º ponto para a seleção brasileira, 16-15. Olha, as brasileiras agradecem esse erro, porque se essa bola passa para o lado brasileiro, meu amigo... Logo mais 3h30 da tarde, você acompanha o bate-bola, primeira edição ao vivo, com João Palomino, José Trajano, Paulo Vinícius Coelho e todas as informações de Teresópolis, onde está a seleção brasileira, com o nosso Paulo Andrade e com Cícero Melo. Fique ligado, logo mais 3h30 da tarde, hoje, excepcionalmente, devido ao jogo de estreia do Brasil, no torneio do Vale da Osta. 16-15 para a seleção alemã. Carol deu de graça o 17º ponto para a seleção alemã, 17-15. Mas incrível, impressionante como a seleção brasileira abusa do direito de errar saque. Erro de saque na hora errada do jogo. Sacando o Grum. Teve que consertar essa jogada ali a Mari. De graça largou na quadra adversária a Fabiana. Schlerit chamou aqui de trás. Tum, ficou no bloco. Aí vem de graça a bola para a quadra brasileira. Carol chamou a saída de rede no corredor que estava escancarado. Foi só largar essa bola. É o 16º ponto para a seleção brasileira, 17-16. O time alemão está pedindo para o Brasil chegar, né? E o Brasil não consegue dar uma sequência ali. Está vivendo da experiência ali da Sassá, que vai pontuando a Sassá. É só passar na frente agora, jogar uma pressãozinha que o Brasil vence esse terceiro set. Sassá no serviço para a seleção brasileira. Sterling chegou quebradaço, passe nas mãos da Schlerit. Ataca aqui de trás, Tum. Vem contra-golpe brasileira, para você, Mari. Saída de rede, passou por cima do bloco. Deu defesa no fundo, o Grum. Schlerit chama a entrada de rede. Parede dupla brasileira funcionando. Tinha uma Fabiana no meio do caminho, ao 17º ponto brasileiro. Tá tudo igual, 17-17. A Mari tomou conta daquele corredor ali, fechou a porta de entrada. Agora fez certinho, porque a bola passou, ela só tinha o corredor, a alemã. A Mari fechou o espaço do corredor para ela. A bola já está em jogo, Schlerit trabalhou com o meio, funcionou o bloco brasileiro, ponto brasileiro, é o 18º ponto do Brasil, 18-17, o Jaú pediu, funciona a pressão, o Brasil passa à frente no marcador. E o coreano vai ter que parar o set, hein? 18-17 para a seleção brasileira, o Van Lee ouviu o Maurício Jaú e para o jogo nesse terceiro set. Logo mais 3h30 da tarde tem o bate-bola, primeira edição ao vivo, hoje excepcionalmente mais tarde, por causa do jogo de estreia do Brasil no torneio do Vale da Osta. Amanhã, 3h30 da tarde, tem Brasil e Rússia, também ao vivo, também exclusivo, para você ligado com a gente. O Matheus Runke, que mora em Ipatinga, já está ligado aqui, ele pergunta por que o Zé Roberto não joga com a Mari na ponta, se ele faz isso no seu clube? Não. No Finasa, a Mari joga de oposto, não joga na ponta, não. Ele tentou colocar a Mari de ponta algumas vezes, mas não funcionou porque ela não tem tanta segurança assim na recepção e por isso ele coloca ela na posição de oposto. A Mari precisa melhorar a recepção para jogar na ponta. Enquanto isso, não dá. Olha lá, só ajuda se der, que a saída é boa. Tá aí o Zé Roberto Guimarães chamando a atenção. Não deve sair para lá. E o Paulo tá ali também. Assistente técnico do Zé Roberto também passando as orientações aí à equipe brasileira. Tá falando com a Paula Pequeno que a saída é boa, que a jogadora da saída é esperta. Ah, não é possível. Ponto de graça para a seleção da Alemanha. 18-18. Você vê como o tempo técnico ele funciona psicologicamente mais no feminino que no masculino. Vai lá a jogadora depois do tempo, um tempo importante como esse, mete o saque no meio da rede. Tá tudo igual, saca Grum para a seleção alemã. Bola na quadra brasileira, o passe chegou nas mãos da Carol, chamou a entrada de rede. Paula, Pequeno, passou por cima do bloco. Volta de graça a bola para a quadra brasileira. Pequeno levanta para Mari, saída de rede, subiu, tocou no bloqueio, ponto brasileiro. É o 19º ponto do Brasil, 19-18. Mantém a dianteira a seleção brasileira. É o Brasil estreando no torneio do Vale da Osta. No ato italiano, para você assinante ligado com a gente, para você fã do vôlei ligado com a gente. Vem aquela mexida que faz. Seleção brasileira, a Fabiana está guardando a seleção da Alemanha.
O importante é não errar o saque agora, Cleide. Vamos ver como vem o serviço da Fabiana. Se a geradora mostrasse lá no meio quem é que entrou, né, quem é que saiu, seria melhor do que ficar focalizado ali com a Fabiana, né? Que é a geradora italiana. Vamos para o jogo. Schledit chamou a entrada de rede. Funcionou o bloco brasileiro, mas tocou essa bola na saída. É o 19º ponto da seleção da Alemanha. 19A. Aí vai a first. E aí se refaz aquela dupla troca da seleção da Alemanha. Essa a troca que tinha sido feita naquele momento para tentar o ponto de bloqueio. Está aí a Radzuveit, que é a jogadora do Leverkusen também. 19-19. Carol. Paula Pequeno, entrada de rede. Subiu e põe a mão. É o 20º ponto para a seleção brasileira. 20-19. Brasil mantém a dianteira. Boa bola da Paula Pequeno, foi para o corredor, não quis arriscar ir para a diagonal, porque o bloqueio da Alemanha está marcando a trajetória diagonal das atacantes brasileiras na ponta. Agora entrou a Marcele, Cleide. A passagem do serviço ali da Carol, vai para lá Marcele, sacar para a seleção brasileira. Com ponto de vantagem a seleção do Brasil, vem também mexida na seleção alemã. Me parece que saiu ali a first. Vamos ver quem é que entrou na seleção da Alemanha. Vamos ficar sabendo daqui a pouquinho. Aquela dupla troca que já fez o Zé Roberto no set anterior. Entrou também a Sheila. Marcele. Cherlich. Schledit. Chamou o fundo de quadra. Marcele faz o levantamento. Saída de rede. Deu defesa. Cherlich pegou essa bola. Schledit. Chamou a entrada de rede. Grum. Paula Pequeno defende. E a bola saiu. É o 20º ponto para a seleção da Alemanha. 20A. Que bobeira agora, e quem voltou no lugar da jogadora da Alemanha foi essa daí, que está no detalhe, a número 8, Dunn. Foi aquela troca que foi refeita, né? Exato, Cleide. Tum, 20-20. Marcele, saída de rede, Paula Pequeno, tocou no bloco, aponta o Brasil. 21-20 para o Brasil, mantém a dianteira a seleção brasileira. Agora é hora de um capricho para tentar abrir o segundo ponto e aí jogar a pá de cal no time da Alemanha. O Zé Roberto vai mexer no meio de rede. Colocou a Jaqueline em quadra para aumentar a altura do bloqueio brasileiro, hein? Vai tentar um ponto de bloco a seleção brasileira. Com 21-20 para a seleção do Brasil. Saque brasileiro nas mãos da Paula Pequeno. Sterlitz, Schledit. Chamou a saída de rede. Funciona o bloqueio brasileiro exatamente com a Jaqueline. Tocaço da Jaque. 22-20 para o Brasil. Coloca 2 pontos de vantagem. Tomando a frente num momento importantíssimo do terceiro set, a seleção brasileira. Continua a Paula Pequeno no serviço. 22-20 para a seleção brasileira. É a vez da seleção alemã mexer na sua levantadora. Vai subir a rede. Entra a Kozuk no lugar da Schledit, subindo a rede. Sacando Paula Pequeno. Na frente o Brasil a caminho do fechamento do terceiro set no jogo em 1-1. O Brasil venceu o primeiro set 25-18, perdeu o segundo pelo mesmo placar, 25-18. Aí a Kozuk no meio de rede da seleção alemã. Rodou a sua levantadora, o passe chegou nas mãos da Kozuk. Chamou a saída com a Tum. Aí a Kukalou apenas protegeu para a passada da Dunler chegar nessa bola e definir o ponto alemão. 22-21. Você está vendo aí a jogada. Levantamento da Kozuk e a Dunler na saída de rede, explorando para cima da Jaqueline. Bola em jogo, Marcele. Levantamento é feito. Deu bloqueio, funcionou no fundo a cobertura da Paula Pequeno. Jaqueline subindo e derrubando. 23-21 para a seleção brasileira. O Brasil vai sacar em busca do set point. Tá vendo aí a jogada, como passou pelo bloco, como quis. A Jaque saindo bem do bloco, não deu cobertura. A Grum não pegou essa bola para o jogo técnico Van Lee da seleção alemã. O Van Lee parou o set agora para tentar... Bom, primeiro ele vai ter que confirmar a jogada porque o Brasil saca. Aí ele faria o 22º ponto. Aí ele vai ter que arriscar para onde o seu bloqueio vai marcar. Vamos tentar ouvir o Zé aí. As jogadoras brasileiras com melhor aproveitamento até aqui são a Mari, a Paula Pequeno, a Sheila entrou, então a Mari não está em quadra. Então basicamente
se a hora que a Paula Pequeno entrar na rede, se ela entrar na rede, as bolas mais importantes vão para ela. Vamos ver agora o que a Alemanha faz. Brasil buscando o set point. Funcionou o bloco brasileiro. O levantamento é feito. Kozuk chama a entrada de rede. Tum passa pelo bloco. Passe chegou nas mãos da Marcele. Chamou a entrada de rede. Funciona o bloco alemão. 23-22. Vamos ver se o passe agora vai chegar nas mãos da Marcele. Essa bola passou um pouco, olha, nota o replay do lance, ela passou da antena, a Jaqueline tentou ir para o corredor, só que a alemã estava esperta. Passe chegou nas mãos da Marcele. Vamos lá, trabalha com o meio, trabalha com o meio, é set point Brasil. 24-22 para a seleção brasileira. Olha só como essa bola ficou inteira. Ali a Fabiana no 1 contra 1. Saiu bem do bloco para derrubar set point o Brasil, sacando para fechar. O terceiro set é a seleção brasileira. E aí dá de graça o 23º ponto para a Alemanha. Agora é ter paciência para fazer a bola chegar nas mãos da Marcele. O Brasil só depende do seu ataque, apesar de mais um erro de saque. Está ali a Kozuk, que entrou no lugar da Schilebe. Mudou a levantadora, manteve a Kozuk, o técnico da seleção alemã. E aí de graça o 25º ponto para a seleção brasileira. 25-23. 2-1 para a seleção do Brasil na estreia no torneio do Vale da Ostra. Um rápido intervalo, a gente volta já já. ESPN Brasil, 10 anos. Informação é o nosso esporte. Estamos de volta, você fã do esporte, você fã do vôlei, ligado com a gente, está acompanhando a estreia da seleção brasileira no torneio do Vale da Ostra. Na Itália, o Brasil jogando contra a seleção da Alemanha, do técnico Van Lee, que você vê aí, o coreano técnico da seleção da Alemanha. O jogo está 2-1 da seleção brasileira. O Brasil venceu o primeiro set 25-18, perdeu o segundo 25-18 e venceu o terceiro por 25-23. Ao vivo, @espn.com.br é o nosso e-mail para você interagir com a gente. A nossa página na internet, www.espn.com.br. Você que está acostumado nesse horário com bate-bola primeira edição ao vivo, hoje excepcionalmente, devido ao jogo de estreia da seleção brasileira no torneio do Vale da Ostra, o bate-bola começa um pouquinho mais tarde, logo mais às 3h30 da tarde. Você ligado vai ter aí João Palomino, José Trajano, Paulo Vines Coelho no bate-bola e todas as informações de Teresópolis, onde o Brasil está se preparando para os jogos contra Paraguai e Argentina, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Lá estão o nosso Paulo Andrade e o Cícero Melo, que trazem todas as informações do bate-bola ao vivo, primeira edição. Vem aí o quarto set, Maurício Jaú. O Brasil faz 2-1 no jogo. Esse set para fechar a sua estreia com uma vitória 3-1. Ou para a Alemanha, um set para levar o jogo para o tie-break. Bom, Cleide, apesar dos muitos erros, dos altos e de baixos das duas equipes, o Brasil não convenceu no terceiro set, mas venceu o que é importante. E essa confiança da vitória no terceiro set vai ser fundamental para esse quarto. O Brasil não pode deixar o time alemão crescer. As alemãs, quando ganham confiança, também conseguem fazer coisas que nem elas acreditam. A seleção brasileira é um time melhor, mas sente o fato de estrear num torneio no início de uma preparação. Agora, não pode, são erros bobos que a seleção brasileira está cometendo, por isso o jogo está tão apertado para a seleção brasileira. Agora é jogar uma pressãozinha, sacar bem no início do set, não perder a concentração na recepção, que aí eu acho que o Brasil fecha esse primeiro jogo em 3-1. É o quarto set, um jogo para você. Aí a First colocando essa bola na saída de rede, vai definir mais um ponto para a seleção da Alemanha. Está no detalhe para você a Christiane First, da seleção alemã. Esse é o torneio do Vale da Ostra, em Gumaer, na Itália. Logo depois o Brasil disputa o torneio de Montreux, na Suíça, de 7 a 12 de junho. O Brasil que vai ter aí como adversários as seleções da Itália, Polônia, Japão, China, Estados Unidos. As adversárias a serem batidas, né? Em Montreux, Cuba, Japão e Alemanha serão aí as adversárias que o Brasil vai ter aí como consideradas fortes em mais um torneio preparatório para o Grand Prix da seleção brasileira, o próximo torneio que o Brasil vai disputar. E a China, que é a grande favorita, está desfalcada da sua principal atacante, que é a Rui Ruizal, que teve uma séria contusão nas Olimpíadas de Atenas ano passado, e o técnico chinês preferiu poupá-la para esse primeiro ano depois das Olimpíadas. E a equipe norte-americana é uma equipe que vem muito renovada e tem uma surpresa aí. Duas jogadoras da seleção foram para a praia. A Logan Tom, que jogou no MRV Minas aqui no Brasil, e a líbero da seleção norte-americana, Stace Cora. Elas vão formar
dupla no vôlei de praia, né, já neste ano, e portanto desfalcam a seleção norte-americana. A seleção cubana para esse torneio a gente já sabe, aquela seleção que jogou base daquela seleção que disputou as Olimpíadas de Atenas e tirou a medalha de bronze do Brasil. O Zé Roberto, você viu ali, ele mantém as modificações que fez no final do set anterior. Jaque, Sheila, Marcelo, jogadores que ficaram do set anterior para esse set. E aí dando de graça um ponto para a seleção da Alemanha. As mãos da Jaque servindo a Jaqueline, dando de graça um ponto para a seleção da Alemanha. Vale lembrar, né, Cleide, que a intenção do Zé Roberto, especialmente nesse primeiro ano depois das Olimpíadas, que ele está formando um novo grupo, é dar experiência internacional para a maioria das jogadoras. Então ele pretende, nesses próximos 4 anos, fazer com que elas disputem uma média de 120 a 150 jogos internacionais. Então ele vai aproveitar esses primeiros torneios desse ano para colocar todo mundo em quadra e ver com quem ele pode contar nesse novo ciclo olímpico. Por isso, esse torneio é muito importante, é claro, e a ESPN Brasil não poderia ficar de fora dessa. Sacando Fabiana. A bola quebrou na fita de rede, é ponto Brasil. Aumenta a vantagem a seleção brasileira neste quarto set, 5-3 para a seleção brasileira. Você viu ali a sempre bela Paula Pequeno, tá ali a Sheila. Esse meio de rede da seleção brasileira. Com 5-3 para a seleção do Brasil. Sacando Fabiana. Coloca a bola na quadra alemã. O passe chegou nas mãos da Schleber. Chamou a saída de rede. Passa pelo bloco duplo. Que ignorância da Thun. Colocando a mão, Brigitte Thun. Dando uma bomba saindo do bloco. Essa inversão maravilhosa da Schleber. Essa bola da Thun. Pegou alta essa bola, diagonal longa da jogadora alemã. Marcele, saída de rede. Saiu a bomba da Jaque. Mais um ponto para a seleção brasileira, 6-4 Brasil. Esse é o quarto set, o Brasil fazendo a sua estreia no torneio do Vale da Ostra. Amanhã às 3h30 da tarde tem Brasil e Rússia. Você acompanha ao vivo, com exclusividade, aqui na ESPN Brasil. Fã do vôlei, ligado com a gente aqui, o Carlos Souza, Divinópolis, Minas Gerais, está mandando e-mail aqui. O Carlos Souza está ligado aqui. Diz que a Mari, na época da Fernanda Venturini, no Finasa, diz que teve lá como ponta, quando o assistente do Zé não era o Paulo Coco e sim o Cláudio Pinheiro. A respeito do e-mail anterior que nós tivemos aí, do assinante questionando por que o Zé não utiliza aí a Mari como ponta na seleção brasileira. Vamos ver, até porque o Zé Roberto vai aproveitar, como já disse o Maurício Jaú, esses torneios para não só dar experiência, mas para encontrar a formação ideal, né, da seleção brasileira, até a gente concluir aqui para daqui a 3 anos os Jogos Olímpicos de Pequim. Tem bola viva aí. Marcele, passa de graça essa bola para a seleção alemã. Schledet chama a entrada de rede. Kukalova sai por ataque, deu defesa no fundo. Paula Pequeno, Marcele, entrada de rede. Chegou a Paula para definir o ponto para a seleção brasileira. Vamos à primeira parada técnica do quarto set, 8-4 para a seleção do Brasil na frente. O Brasil no quarto set para fechar o jogo, tentar fechar o jogo em 3-1. Melhorou bastante a seleção brasileira nesse terceiro set. A entrada da Marcele deu muito mais dinamismo no ataque. Ela está fazendo jogadas mais rápidas, especialmente nas pontas de rede, abrindo bola para a saída de rede. E com isso, a seleção brasileira começa a dominar o time alemão pela primeira vez no jogo. Sabe quem está ligado aqui com a gente também? Quem? Fã do vôlei, o vô Marceleto Melhorino. Opa! Tá ligado aqui, tá mandando e-mail pra gente. Heloísa, que mora em Santos, tá assistindo o vôlei aqui, tá torcendo aí pras meninas. Fernanda Dantas, Macaé, tá ligado aqui, diz que é fanzaça da Mari e da Paula Pequeno também. São Luís do Maranhão, diz que, ó, ver essas meninas jogando não dá nem vontade de trabalhar. Vou aproveitar para matar o trabalho hoje, o José Ribamar. Tá ligado? Olha aqui, só vou complementar aqui uma resposta do Carlos Souza de Divinópolis, nas Minas Gerais. A Mari jogou na ponta, sim, eu falei, viu, o Carlos Souza, lá no Finasa, mas ela jogou enquanto a Paula Pequeno se recuperava da contusão. Quando a Paula Pequeno se recuperou, ficou na ponta. Paula Pequeno e Érica, e a Mari foi deslocada para a diagonal da levantadora. E nessa partida o assistente do Zé é o Paulo Coco. O Cláudio Pinheiro também está aí, também é assistente do Zé Roberto. O Cláudio Pinheiro, que é técnico do time feminino do Pinheiros, mas a gente viu ali que quem fala mais é o Paulo Coco e não o Cláudio Pinheiro. O Paulo Coco, que... Isso é o Paulo do Rego Barro Júnior. É ele mesmo.
que é técnico do Finaz Osasco, assistente técnico do Zé na temporada passada. Ele que está falando ali mais com os jogadores, não sei se ele deve permanecer em todo esse ciclo, mas o Cláudio Pinheiro com certeza vai ficar com o Zé Roberto em praticamente todas as competições. Um abraço, Carlos Souza, de Divinópolis, nas Minas Gerais. 9-8 para a seleção do Brasil. É para lá, Cornélia Dunler sacar para a seleção da Alemanha. 9-5. Com 4 pontos de vantagem para a seleção brasileira. Marcelo entrou, ficou. Acelerada, maravilhosa essa bola, trabalhando o 10º ponto para a seleção do Brasil. 10-5. Antes que me perguntem, a Marcele é irmã da Ana Paula, do vôlei de praia. Está vendo ali essa belíssima jogada, trabalhando bem com a Valesquinha. Com 10-5. E aí ponto de graça para a seleção da Alemanha. Faltou referência nesse saque para Paula Pequeno. Deu para ver pela lateral que o saque caiu muito antes da rede. Quase que ela dá um badá. Badá, para quem não sabe, é um saque badá-rede. Logo mais 3h30 da tarde, o bate-bola, primeira edição ao vivo. Para você ligado com a gente aqui na ESPN Brasil. Foi marcada a invasão ali, o 11º ponto brasileiro. Exatamente, invasão por cima. Foi a marcação do primeiro árbitro. 11-6. Para o Brasil, coloca confortáveis 5 pontos de vantagem no quarto set a seleção brasileira. Com bola em jogo aí, o passe chegou nas mãos da Schlebitt. Chamou o Grum, saída de rede, Marcelo. Aí no corredor, Jaque. Deu defesa, o levantamento é feito, Dunler. Grum, 1, 2, 3 no bloco brasileiro. Estava fechada a porta de entrada, trancaram o cadeado e jogaram a chave fora. Quem pegou ali a Grum foi a Fabiana, o 12º ponto brasileiro. 12-6. E o técnico coreano rapidinho apertou o botão. Vou ter um pouquinho, deixa eu ver se eu acho essa chave aqui, porque realmente fecharam todos os lados aqui do meu time. O time brasileiro, Cleide, melhorou bastante no ataque e, consequentemente, também no bloqueio e na defesa. As jogadoras estão ganhando mais confiança dentro de quadra. As entradas da Marcele, da Jaqueline e da Sheila deram outra movimentação para o time brasileiro. E as alemãs já não sabem direito quem marcar do lado do time brasileiro. Antes, aquela primeira formação, o time brasileiro estava mais marcado. Tá vendo o Paulo Coco aí no primeiro plano e o Cláudio Pinheiro de óculos ali atrás. São os dois assistentes do José Roberto Guimarães na seleção feminina. Mas melhorou muito o Brasil nesse quarto set. Tá dando um passeio para cima da Alemanha, que se perdeu em quadra. Levando a Schlebitt. Faz a entrada de rede, passa a bola para a quadra brasileira. Paula Pequeno cobriu o bloco duplo. É ponto Brasil, é o 13º ponto da seleção brasileira. 13-6 para o Brasil. Quando começa tudo dar certo, tudo realmente dá certo. Logo depois do vôlei você acompanha por dentro do golfe e na sequência, você que está acostumado nesse horário a acompanhar aqui o bate-bola ao vivo, primeira edição. Hoje, devido ao jogo da seleção brasileira, excepcionalmente, o Brasil estreando aí no torneio do Vale da Ostra, o bate-bola, primeira edição, vai um pouquinho mais tarde. Na sequência do vôlei tem o por dentro do golfe e logo depois tem o bate-bola, primeira edição, com João Palomino, com José Trajano, com Paulo Vinícius Coelho. Tentou a Fabi pegar no fundo, não conseguiu. Essa bola é o 7º ponto para a seleção da Alemanha. E no por dentro do vôlei dessa sexta-feira, no por dentro do vôlei atualizado dessa sexta às 8 da noite, você vai poder conferir um balanço da participação brasileira no torneio Vale da Ostra até aqui. Até aqui não, até a sexta-feira, né? É, que a gente vai estar mostrando aí os jogos, quinta-feira, 3h30 da tarde, amanhã, né, 3h30 da tarde, tem Brasil e Rússia. Sexta-feira, exclusivo. Sexta-feira tem Sérvia, Montenegro e Brasil. Olha o Brasil. Fabi, vem de graça essa bola para a seleção da Alemanha. Schlebitt consertou bem essa bola para First. Segundo andar para definir o ponto para a seleção da Alemanha. Fã do vôlei, Fernando Ramos, está ligado com a gente, está mandando e-mail aqui, como em Mossoró, Rio Grande do Norte. Lá está o Borges Júnior, está ligado aqui. São todos os nossos companheiros, fãs da ESPN Brasil, fãs do vôlei, ligados com a gente aqui, acompanhando mais essa transmissão com exclusividade. Genzelski entra na quadra, mexida na seleção alemã. Marcele chama a entrada de rede, Pequeno é por cima do bloco, que a arbitragem acabou marcando inclusive o toque. Ele é o 14º ponto da seleção brasileira. Eu acredito que a gente vê no replay ali a jogadora brasileira que consegue esse ponto de ataque. E no complexo esportivo deu para ver que também tem um cassino, né? Cassino Del Valle, você viu a placa ali. E aí a Kozuki volta, a levantadora que entrou no set anterior no lugar da Schlebitt. Mais uma mexida do técnico Van Lee na seleção alemã. 14-8 para o Brasil. Kozuki
bola foi espremida ali. Toque na rede da brasileira. É uma pena porque a bola ficou espremida para First. Era só parar e posicionar. E a jogada de corpo acabou dando toque na rede. É o 9º ponto da seleção alemã. Nessa jogada aí, ó, olha só. Pela microcâmera. É a Sheila que meteu a mão na rede. Grum. Saca para a seleção da Alemanha. Para fora. 15º ponto para o Brasil. Você viu o Zé Alberto gritando ao fundo. Valeu, valeu, valeu. 15-9 Brasil. Vamos lá, Jaque. Sacando para a seleção brasileira. É incrível porque a seleção da Alemanha está tendo o mesmo comportamento do jogo de ontem quando jogou contra a Itália. No terceiro e quarto sets, a seleção alemã praticamente jogou a toalha. No terceiro set só não jogou porque a seleção brasileira jogou muito mal. Mas as alemãs estão devendo. E a Paula Pequeno meteu o ataque para fora, hein? Pediram um toque de bloqueio. Aliás, todo mundo do time brasileiro pediu. Uma vez tocou, não. Eu não vi, não. 10º ponto da seleção alemã. 15-10 para o Brasil. First. Saca para a seleção alemã. Fabi. O passe chegou nas mãos da Marcelli. Trabalha com a entrada de rede. Pequeno. Calça em cima do bloco duplo. Pega no fundo essa bola. Tum. Levanta Kozuki. Chama o fundo pelo meio. Parante para ela. Montadaço. Bloque a Fabiana. Fechou novamente a porta de entrada. É o 16º ponto brasileiro. Vamos à segunda parada técnica. Segunda parada técnica. O Brasil na frente. Você está revendo ali. Sheila, Fabi, estava montadaço o bloco ali e foi reto nesse ataque, chamada de fundo pelo meio. Brasil na frente, no 4-7. Merecida a vantagem brasileira, um passeio do Brasil, 6 pontos a vantagem. O Brasil está melhor em todos os fundamentos. A seleção alemã se perdeu neste quarto set. Acho que sentiu a derrota no set anterior, especialmente da forma como ela aconteceu, num erro de saque. Mas o fato é que a seleção brasileira melhorou bastante, melhorou inclusive o posicionamento de bloqueio com a entrada dessas jogadoras, da Sheila, da Jaqueline e inclusive da Marcelli, que está tendo uma marcação de bloqueio melhor do que a Carol teve nos sets iniciais. É esse aí o jogo do Brasil, é esse o comportamento da seleção brasileira que tem que ter durante todo o torneio, durante todos os sets e não só nesse quarto set. Mas valeu porque acho que o Brasil parece que encontrou o caminho das vitórias. Nós temos a Paula Pequeno com a Sheila no meio de rede da seleção brasileira. O técnico Zé Roberto Guimarães vai refazer exatamente essa mexida. Vamos ver aí, confirmar a mexida na seleção brasileira. Eu acho que a Carol Gataz no lugar da Valesquinha, hein? Da Valesquinha. E a Radzuveit está aí na quadra da seleção alemã. Fabiana sacando para a seleção brasileira. Radzuveit, Kozuki, chama a saída de rede. Kukalova passou por cima do bloco. Marcelli faz o levantamento. Chamou essa bola com a Jaque. Kozuki, outra vez a saída de rede. Kukalova passando por cima do bloco, pegando o corredor. É o 11º ponto para a seleção alemã. Confirmado, viu, Clebi? A Carol no meio ali, ó. Sacando o Grum para a seleção da Alemanha. Bola para fora, é o 17º ponto brasileiro, 17-11. Nesse quarto set são as alemãs que estão abusando do direito de errar saque. Saca Sheila para a seleção do Brasil, o jogo de estreia do Brasil no torneio do Vale da Osta. Você ligado com a gente, vai acompanhar nesta quinta, 3h30 da tarde, Brasil-Rússia. Ao vivo exclusivo. Kozuki chama o fundo pelo meio, Kukalova vem aqui de trás, solta a bomba. Foi para essa bola a Fabi, em bola de graça para a seleção alemã. Aitcherlich, Kozuki. Fez uma belíssima passagem para o 12º ponto para a seleção alemã, 17-12. Ótima bola de contra-ataque da equipe alemã, olha aí, ó. E a jogadora alemã saltou com apenas uma das pernas, hein? A Nadia Genzelski. É a Nadia, né? A Nadia é mais simples do que a Genzelski. 10 consoantes e 2 vogais. Pois é. Nadia é mais fácil. Paula Pequeno, vai para o corredor. Será que se confundiu? A Pequeno? Não. Olha, você sabe que toda vez que a Paula Pequeno cai, vai todo mundo né? Claro, pô, porque foi numa queda dessa daí que ela acabou se contundindo. Numa partida em que o Finasa jogava contra o Brasil Telecom de Brasília. Quando a Leila ainda jogava no Brasil Telecom de Brasília. Ou seja, há mais de um ano a Paula Pequeno estava fora da seleção brasileira. 18-12 para a seleção brasileira. Passe chegou nas mãos da Kozuki. Chamou a entrada de rede.
Aí sobrou o Agrum exatamente em cima da pequena. O 13º ponto da seleção alemã. Diogo de Vasconcelos. Você não acha que a Virna daria mais experiência a essa belíssima equipe, Jaú? Ele está perguntando. O Fábio está ligado aqui com a gente, está perguntando. É fã do vôlei? Olha, eu acho que o Zé Roberto preferiu investir em jogadoras mais novas nessa posição de ponta de rede. E o Zé Roberto está pensando em Pequim 2008. Daqui a 4 anos a Virna já vai estar mais velha para disputar uma Olimpíada. Por isso eu acho que a decisão do Zé Roberto nessa posição está perfeita, acertada. Átila Machado mora em Maceió, Alagoas. Está aqui torcendo para a seleção brasileira e ele espera aí que o Zé Roberto tenha sucesso aí, principalmente na substituição, na reposição de peças, em especial aí para repor a ausência da Fernanda Venturini na seleção brasileira. Carlos Souza, de Divinópolis, Minas Gerais. Ele diz que realmente se equivocou aqui com relação ao assistente técnico da seleção brasileira e tal. Ele está retificando a posição do e-mail anterior aqui. Você ligado com a gente, vai acompanhar nesta quinta, às 3h30 da tarde, Brasil e Rússia também ao vivo. É o segundo compromisso do Brasil, no 14 Brasil. Sacando Nádia para a seleção alemã. Tem bola para a quadra brasileira, pequeno, Marcelli. Chamou o fundo pelo meio, deu defesa. Chegou nessa bola Tcherlit, Kozuki. Tem bola para a quadra brasileira. Marcelli chamou a saída de rede. E aí o ponto para a seleção alemã. 19-15. Tá fácil narrar com essa câmera de cima assim? Hã? Tá fácil. Nádia sacando para a seleção da Alemanha. Passe chegou nas mãos da Marcelli. Chamou a entrada de rede. 1, 2 no bloco. Deu cobertura. Pequeno. Aí vem de graça essa bola. Já que passou de graça para a seleção da Alemanha. Kozuki. Saída de rede. O Kalova subindo e derrubando. Será que o Zé vai ter que parar o jogo? 19-16, hein? Cantou a bola. A seleção brasileira perdeu a concentração. As alemãs acordaram. E você matou a charada, acredito. 3 pontos seguidos. Zé Roberto Guimarães para o jogo e pede tempo para reposicionar a seleção do Brasil nesse 4-7. Que bobeira, hein? Bobeou, perdeu a concentração por alguns minutos. Você realmente permite a reação da equipe adversária e foi o que aconteceu agora. Ouve o Zé aí. Já que está com a 16, está sacando. A levantadora está sacando, tá com a 16. Vai rodar, vambora. Tem o assinante Marcelo Vieira, tá ligado aqui, um fã do vôlei, mandou um e-mail aqui pra gente, mora em São Paulo, capital. Ele falou assim: o Zé Roberto Guimarães está tomando muita maracujina, Léo? Ele tá calminho. É porque todo mundo tem como referência aquele jogo do Brasil contra a Rússia, né? Olimpíada e tal. Olimpíada, o clima é outro, completamente diferente. Agora, como disse o Cleiton Oliveira, ele está apenas na página 1. Encostou mais um pouquinho ainda a Alemanha nesse erro de ataque do Brasil. 2 pontos só a vantagem do time brasileiro agora, Cleiton. O Zé Roberto não é nenhum Karpov, né? O ex-técnico da seleção da Rússia, né? Nádia. Continua sacando bem a Nádia. Marcelli. Trabalha com a entrada de rede. Vai pro corredor. Achou uma brecha nessa bola. Ponto o Brasil. Até que enfim. O Brasil sai dos 19 pontos. Vai a 20. Ataque ponto importante esse de ataque da Jaqueline. Pode ver aí que a defesa alemã dobrou no corredor porque o bloqueio estava marcando a diagonal da Jaque. Marcelli. Kozuki. Saída de rede. A bola desceu na quadra Alemanha. Ponto o Brasil. 21-17. Vai a 4 pontos a seleção brasileira. Eu não aguento, Cleiton. Olha o que a jogadora alemã fez. Ó. A bola voltou para ela sozinha, ó. Ela levantou o braço, acho que não prestou atenção direito na bola. A bola caiu do lado da quadra dela e obrigou o coreano a pedir outro tempo. Vale para o jogo e pede tempo. Você ligado com a gente, daqui a pouquinho, logo depois do vôlei, você tem o Por Dentro do Golfe. E na sequência tem o Bate-Bola, a primeira edição ao vivo, com João Palomino, com José Trajano, com Paulo Vinícius Coelho. E todas as informações de mais um dia de treinos da seleção brasileira em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O Brasil se preparando para os jogos contra o Paraguai e a Argentina. Jogos eliminatórios sul-americanos para a Copa do Mundo. Cleiton, no seu curso rápido de coreano, o que você pôde entender das instruções do técnico da Alemanha nesse momento? Boa pergunta. Tudo isso? Poxa vida.
Não, eu confesso pra você que eu não entendo nada de coreano. Não, é claro que é uma brincadeira, né? O alemão traduzindo ali dá mais ou menos. De coreano eu não entendo nada. Entrada de rede. Sobe, põe a mão na Kukalova, quem estava ali na entrada de rede, para definir o 18º ponto da seleção da Alemanha. 21-18. Aí a Paula Pequeno. Grum sacando para a seleção da Alemanha. Marcele, saída de rede. Ali estava Jaque, deu bloco. Marcele, modulado, vai para a entrada de rede. Duas no bloco, aponta o Brasil. Desceu outra bola de bobeira novamente na quadra da seleção alemã. 22-18. Teve sorte agora o Brasil, porque novamente a jogadora alemã se atrapalhou com a bola. Mas é bom lembrar que a seleção brasileira só depende do seu ataque para conseguir a primeira vitória nesse torneio Vale da Ostra. E aí a Kozuki ficou no bloco. 23º ponto da seleção brasileira. O Brasil vai caminhando para a vitória. Maurício Jaú, de qualquer maneira, valendo aí a estreia da seleção brasileira nesse novo ciclo do técnico Zé Roberto Guimarães, né? É claro, foi uma estreia com altos e baixos. O Brasil errou muito, especialmente no segundo set. Mas por enquanto vai valendo pela vitória, sim. Valendo pela vitória, valendo pela superação. E para marcar aí um bom início dessa nova preparação, e que o Brasil realmente chegue nas Olimpíadas de Pequim e consiga uma tão sonhada medalha olímpica, de preferência uma medalha dourada, né? O Brasil que voltou de mãos vazias os Jogos Olímpicos de Atenas. Está aí o técnico Zé Roberto Guimarães. Vamos ver se o passe vai chegar nas mãos da Marcele. First vai sacar para a seleção da Alemanha. 23-19. Brasil recebe de graça o match point a seleção brasileira. 24-19 para a seleção do Brasil. Vamos ver como vem esse serviço da seleção brasileira. E aí o Zé Roberto sobe a sua rede. Não, na verdade, a Sassá entrar no serviço. A Sassá entra no lugar da Fabi para conseguir, porque ela é melhor de saque. Sacando o Sassá no match point para a seleção brasileira. Kozuki trabalha por cima do bloco. Marcele faz o levantamento. Sassá vem do fundo, largou na quadra alemã. Tcherlit. Kozuki levanta a saída de rede. Aí a Kulakova tocando e ponto para a seleção da Alemanha. Foi toque na rede do bloqueio brasileiro. E aí o Filipe Marovic, tato de cadeira, apontando para quem tocou ali na rede. O Brasil recebe no match point. Vamos ver se o passe vai chegar nas mãos da Marcele. Chegou. Entrada de rede. Paula Pequeno tira do bloco. Duplo ponto Brasil para fechar o quarto set. 25-20. 3-1 para o Brasil. 25-18 no primeiro set. 18-25. 25-23. 25-20. O Brasil estreia com vitória no torneio do Vale da Ostra. Nesta quinta, a gente se reencontra com o segundo jogo do Brasil diante da Rússia. 3h30 da tarde, ao vivo, com exclusividade na ESPN Brasil. 10 anos. Informação é o nosso esporte.